Fala galera, Geek na área para mais um react com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao tão esperado react número 2 do react do canal do analista, que é reagindo ao suposta fraqueza do Kamui. Porém, antes de fato fazer o react, bora esclarecer aqui algumas coisinhas. Isso porque no último react que eu fiz, que foi a batalha de Mu vs Hashirama, eu vi alguns comentários como esse que tá aparecendo na sua tela, falando que eu tinha pegado o ar muito fácil, né? Que eu tinha ficado, no caso, irritado facilmente por causa da análise, e isso não fazia muito sentido. Mas aí é que tá, eu não peguei ar realmente por causa da análise, até porque, como eu falo na própria análise, eu não achei lá grande coisa, eu achei realmente fraquinha. O que vocês não sabem é que já tá acontecendo muita coisa aí, muita coisa tá rolando nos bastidores já, tipo, há mais de um mês. E é por causa dessas coisas que eu estava, no caso, digamos ali, um pouco mais enérgico no vídeo, porque eu não estava realmente só reagindo ao vídeo em si. Já tinha essas coisas que estavam acontecendo há um tempo e agora eu vou tentar resumir e explicar para vocês. Lembrando que um dos motivos aqui também que eu vou deixar claro aqui para explicar para vocês é porque no último react que eu fiz, o analista teve a coragem de vir no vídeo comentar que eu tava mentindo, porque ele foi lá e comentou que não esperava, que fizesse análise daquele jeito, que não baixasse seu nível, enfim, querendo se fazer de desentendido. E ainda também teve a coragem de me chamar de mentiroso, ele teve a coragem de comentar que eu era mentiroso e que eu não tinha como provar as coisas que eu tinha respondido ali no comentário. Então, estamos aqui para provar realmente o que eu tinha falado, né? Porque nós não somos só de falar, nós somos de provar. E bem, o contexto geral da história aqui, vou resumir para vocês tentarem entender, começa quando a analista fez uma live ali reagindo a um vídeo meu, que se não me engano, acho que foi esse aqui mesmo, foi o primeiro. O Jutsu do Kamui, alguma coisa assim. Beleza. Depois ele fez outra live reagindo ao do Hashirama versus Mu, se não tiver enganado, foi nessa ordem. Beleza. E lançou 2 cortes sobre isso. Daí ele veio lá, me chamou pra fazer uma live falando sobre isso daí. E eu falei pra ele, não, pô, mas ainda nem reagiu aos vídeos, nem sei se tá certo ou não, se tu refutou ou não. Falei na brincadeira com ele lá no direct falando isso daí, ainda nem reagiu aos vídeos, como é que a gente vai fazer live sobre isso? Aí, beleza, ele insistiu, não, mas bora fazer live sobre isso daí. Aí eu falei, não, então já que tu quer fazer a live, e tem muita gente também que me pergunta por que eu sempre quis fazer as 2 lives aqui no meu canal, então bora explicar pra quem tinha essa dúvida. Ele, analista, já tinha reagido ao vídeo desse aqui do Kamui, que eu vou reagir agora, em live, e tinha feito um corte sobre isso. Um corte no canal de cortes dele. E também tinha feito lá o react do Mu vs Hashirama e também tinha postado um corte sobre isso. Então ele tinha, digamos ali, 4 mídias postando, falando a opinião que ele tinha sobre a situação. Falando, obviamente, pro público dele. Então, se ele realmente achava que estava certo, ele queria, entre aspas, ele me refutar ou provar que eu estava errado, o mais sensato seria ele vir agora pro meu público provar que o ponto dele estava certo. Daí fazer as 2 lives no meu canal. Belezinha? A ideia era essa, e eu falo isso pra ele. E eu falei que de quebra também seria bom, porque ele ia ter a oportunidade de apresentar o trabalho dele para novas pessoas. Potencialmente, eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos também assiste o dele, mas obviamente tem muita gente também daqui que não conhece o trampo dele. Então ia ser uma oportunidade a mais para ele apresentar o trabalho dele. Só que não para por aí. Eu falei que essas 2 lives iniciais desses 2 assuntos a gente poderia fazer no meu canal. E depois disso, eu poderia fazer outras lives no canal dele de Naruto. Eu até falo que ele poderia escolher o assunto, o tema, enfim, batalha que a gente poderia fazer de Naruto. Até cogito também falar de Bleach, porque eu sei que ele fala de Bleach, já falou de Bleach também, e eu também gosto de Bleach. E até cogitei fazer uma live falando de Madara versus Aizen. Porque pra quem tá ligado, já me acompanha há um tempo, sabe que eu tô devendo esse vídeo aí pra vocês. Eu imagino o quão legal seria fazer um evento desse. Fazer uma batalha de Madara versus Aizen, uma live com outro criador de conteúdo, debatendo, falando sobre isso, independente do resultado. Ia ser muito top. Mas tu acha que ele quis isso? Tu acha que ele quis isso? Não quis. Ele insistiu que só queria que fizesse essas lives se fosse desses 2 assuntos. Daí, como eu não aceitei, ele abriu live, no caso, e aí foi me chamar de burro, foi falar mal da minha comunidade, me chamou de ególatra, falou meio monte de coisa aí sobre mim, beleza? Então esse é o contexto geral da história. E essa live que ele falou tudo isso daí foi basicamente há mais de um mês atrás. Foi quase um mês atrás ou mais de um mês atrás. Daí o vídeo que eu postei, se não me engano, tem no máximo uma semana agora, que foi do Madara vs Hashirama. O cara tem a coragem, mesmo após ter me chamado de burro, ter me chamado de ególatra, ter me chamado de várias coisas na live dele, ter acabado comigo lá na live dele, tem coragem de vir no comentário do meu vídeo falar que eu tava mentindo quando eu falei isso pra ele no comentário, né? Falar que eu tava mentindo, que eu não tinha como provar. Então aqui agora vamos provar, vou colocar aqui os trechos pra vocês, onde ele me chama de ególatra, chama de burro, tá tudo aí pra vocês. Vou colocar aí na tela. Pera, mano, é foda. É foda. O cara é meio ególatra, Assim, mano, que treta burra, tá ligado? Que treta burra, porque é a mesma coisa você falar, ó, tem isso aqui na manga. Mas eu também. É a mesma conversa. É muito burro, velho. Saca? Porra!
muito maior, mano. Caralho, ele é muito maior que eu, ele tem o dobro de inscritos, não, muito maior. Nossa, a divulgação do Geek deve ser uma coisa assim, de outro planeta, tá ligado? Mano... Ai, meu Deus do céu. Genial. Então, se for pra receber divulgação dele, eu vou estar trazendo a comunidade dele, que é muito tóxica, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho a comunidade dele bem tóxica, mas é foda, cara. Nossa. Não, divulgação desse cara. Nossa, ele é um canal muito maior que o seu, Luca. Quantos inscritos ele tem a mais que eu? 30 mil? 30? Por aí. Então, ai, cara, que preguiça. Chega nem a isso. 12 mil a mais. É só 12 mil? 22 mil a mais? Ixi. Nossa. Não, é muita divulgação, gente. Vocês não estão entendendo. Não, é muito importante pra mim pegar ali a divulgação tóxica da comunidade dele. Muito bom. Faz muito sentido pra mim. Alguns caras dele estão vindo aqui pra querer treta. É a comunidade que ele quer que eu seja divulgado pra essa gente aí, ó, que legal. Muito bom, porra, fortaleceu, hein? E, cara, como vocês puderam ver aí, ele realmente bate nessa tecla que eu seria ególatra, ou seja, que eu teria um ego muito inflado. Mas qual a lógica de eu ter, digamos, esse ego inflado, se desde o início eu estava disposto a trazer ele, no caso, pra minha casa, né, pro meu canal, e fazer duas lives aqui, teoricamente, podendo ser refutado ao vivo sobre ele. E mesmo, independente do resultado, eu tava de acordo a fazer outras lives com ele, de Naruto e também de Bleach. Onde que tem ego nisso aí? Não tem ego nenhum, cara. Não tem ego nenhum. E ele ainda ia sair se beneficiando, porque ele ia divulgar, sim, o seu trabalho para um público novo, né? Um público totalmente novo. Porém, como vocês puderam ver aí, ele simplesmente menosprezou totalmente a minha comunidade, simplesmente ficou debochando em live, como se não fosse nada. E, cara, qual a lógica dele chamar os outros de ególatra, né? Fala que os outros têm o ego inflado, sendo que é ele que fica debochando da comunidade dos outros. Onde que 30 mil pessoas, se não me engano, foi o que ele falou aí, e de verdade não sei a diferença exata de um canal pro outro, mas enfim... Ele cita aí, no caso, uma diferença de 30 mil pessoas, então quando ele falou o comentário, ele estava com isso em mente, onde que 30 mil pessoas, potencialmente, que vão conhecer seu trabalho é pouca coisa. 30 mil pessoas aqui no Brasil dá para praticamente encher um estádio de futebol, é praticamente lotar um estádio de futebol. Aí o cara simplesmente debocha como se divulgar o trampo dele para potencialmente 30 mil pessoas fosse nada. Ele fala como se realmente não fosse nada. Estão entendendo como o ego do cara tá no outro nível? Pra ele é tão zica das galáxias, ele é tão brabão que divulgar o trampo dele pra potenciais novas 30 mil pessoas não significa nada. Mas, na cabeça dele, quem é o ególatra sou eu. E mesmo tendo falado tudo isso aí de mim, né, nessa live, há mais de um mês atrás, ele ainda teve coragem de ir lá no meu vídeo comentar mais uma vez, falar que eu é quem tinha ego e também que eu não tava mentindo, não tinha como provar. Mas como eu deixei claro aqui com os trechos, sim, ele falou, já tinha me chamado de burro, tinha me chamado de ególatra, tudo isso daí. Porém, o que eu quero falar aqui é o seguinte, pode me chamar de burro, pode me chamar de leigo, pode chamar do que quiser. O que eu realmente não aceito é falar mal da minha comunidade, tá? Isso porque a minha comunidade é extremamente leal e extremamente honesta. O único motivo pelo qual ele chama a minha comunidade de tóxica, né? Que ele falou e mais de uma vez chamou a minha comunidade de tóxica, que não queria ter nada a ver com essa comunidade aí, é simplesmente porque os caras me defenderam. O cara abre uma live, me chama de burro, me chama de toda coisa aí que vem na cabeça dele, lembrando que até então não tinha falado nada da pessoa dele, até fazer aquele react ali do Hashirama vs Mu. O máximo que eu tinha falado foi numa live que ele tinha arregado, porque realmente ele arregou, né? Eu falei pra ele vir fazer a live comigo, ele não quis, e aí acho que foi isso que irritou ele. E ele fez toda uma treta por causa disso daí. Mas, de forma geral, o único motivo pelo qual o meu chat, minha comunidade, foi taxado de tóxico nessa história é porque os caras estavam me defendendo. O cara abriu uma live me macetando, xingando de tudo que ele podia lá, aí, obviamente, meus inscritos, que são meus amigos, foram lá pra me defender. E aí, pra ele, obviamente, os caras me defenderam, não aceitaram o que ele falou, os caras foram taxados de tóxico. Então, meu parceiro, se você que tá me assistindo é inscrito do Superverso, parabéns. Segundo o analista, você é uma pessoa tóxica. Se você aí na sua casa vê seu amigo numa briga e você entra pra defender, parabéns, você vai ser tóxico. Se você vê um amigo seu, uma discussão, e você entra pra ajudar, pra defender essa pessoa, parabéns, pro analista você também vai ser tóxico. E nem adianta querer falar que é falsa equivalência ou qualquer outro termo do tipo, porque não funciona assim. O meu público são sim meus amigos. E eles também me consideram amigo deles, tanto que eles me defendem sempre que vê alguém falando alguma coisa de mim. Então, sim, o único motivo pelo qual o meu público foi taxado de tóxico foi simplesmente porque eles me defenderam. E isso eu realmente não aceito. E o mais engraçado disso tudo é que ele já fez um terceiro vídeo reagindo ao meu último react. E realmente, como eu tava um pouco mais enérgico naquele vídeo lá, aí o que ele pensou? Pô, o Geek tá mais enérgico nesse vídeo aí.
vou me fazer de coitadinho. Nesse último react aí, eu vi o começo da live, quando ele tava fazendo aí, e ele totalmente diferente das outras vezes, né? Porque nos primeiros reacts tava tudo brincalhão, tava parecendo patati patatá, né? Só fazendo graça, só fazendo piada. Nessa última live, pelo menos a parte que eu vi, não tava assim. E também tava totalmente diferente dessa última live aí que ele tinha feito, descendo a lenha em mim e nos meus seguidores também, nos meus inscritos. Belezinha? Então ele mudou totalmente a postura dele. Por quê? Porque a imagem que ele queria passar é que ele estava sendo atacado e que, obviamente, ele era a pessoa mais humilde, mais inocente do mundo. Então ele fez uma live totalmente zen ali pra tentar passar essa imagem. Mas, cara, isso aqui não cola. Como foi mostrado há mais de um mês atrás, meu filho já tinha descido a lenha em mim e nos meus inscritos. E eu repito, quer falar mal de mim? Beleza, cara, pode chamar de leigo, de burro, do que quiser. Mas dos meus inscritos, meus seguidores, eu realmente não aceito, porque os caras não tem nada a ver com isso aí. O único erro que eles fizeram foi simplesmente defender um amigo deles, e isso aí simplesmente não faz nenhum sentido taxar os caras de tóxicos por causa disso daí. Então, pra quem tinha essa dúvida do porquê eu estava mais enérgico, porque eu peguei A no outro react, não é por causa da análise dos bonequinhos, é óbvio que né, não seria por isso. Até porque, como eu falei, eu não achei análise nada demais. Foi realmente porque tinha todo esse contexto que eu expliquei pra vocês aqui, já tava rolando aí no off. E detalhe, tem mais coisa. Mas realmente o principal aqui pra vocês entenderem a situação, eu já realmente falei pra vocês. Então, mediante tudo isso, vou tentar fazer o react aqui da forma mais imparcial possível, tá? Talvez termine pegando lá como da última vez, não sei, né? Porque ninguém é de ferro, mas vou tentar ser o mais imparcial possível aqui, belezinha? Então é só uma explicação pra vocês entenderem o porquê do último react se da forma que foi. Para nosso material escolar, nosso dever de casa está feito. Vamos ao vídeo em geral, né? Como foi? E sim, vou reagir na velocidade 2 porque, meu amigo, já tô cansado de fazer tanto react desses assuntos aqui. Então, quanto mais rápido eu conseguir assistir e, enfim, encerrar isso aqui, melhor. Então vai ser na velocidade 2. Para não ficar tão rápido, eu vou botar na velocidade 1,5, tá? Não gosto de reagir coisa nessa velocidade, mas já deu. Aqui já tá passando do que tinha que dar, então bora o mais rápido possível aqui. O Kamui. Quais juntos podem afetar o Obito com a sua intangibilidade ativa? O Kamui tem alguma fraqueza? Isso e muito mais. Eu já deixo aqui de antemão que a fraqueza do Kamui é o próprio Kamui, tá? Essa é a maior fraqueza do Jutsu, ele mesmo. É isso que você precisa saber sobre o Kamui do Obito Uchiha e que você descobre agora. E galera, esse é o primeiro vídeo de uma trilogia. Então se não quiser perder nada, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Pois em breve a gente vai lançar mais 2 vídeos sobre o Obito e assim fechando a trilogia. E bem, pra começar tudo a gente tem que... Se pá, eu só lancei 2 vídeos, né? Acho que é o terceiro, que era o final refutando o fanboys do Obito. Eu acho que eu nunca postei, né? Mas já tá embalado aqui onde vai sair, então, né? E entender como funciona a técnica do Obito. E ela basicamente se divide em 3 partes. Na primeira parte, que é no olho esquerdo, que no caso é o olho do Kakashi, o usuário consegue projetar um buraco a longas distâncias, que distorce o espaço-tempo. E a gente tem até aqui o databook do Kakashi. Cadê? Eu acho que eu fechei, né? Ah, não, tá aqui. Essa parte é o Kamui do Kakashi mesmo. E tá corretinho, mas é isso aí. Suga toda a sua volta para outra dimensão. Já na segunda parte, com o olho direito, que é o olho que ficou com o Obito, é possível criar esse mesmo buraco que distorce o tempo e espaço, e que envia matéria para outra dimensão. A diferença entre essas duas habilidades é que no caso com o olho esquerdo é possível mirar em alvos distantes, enquanto com o olho direito só é possível absorver coisas com vórtices que estão próximas ao usuário, como a si próprio ou inimigos que estejam bem perto. E bem, tudo que é absorvido por ambos os olhos vai para uma dimensão, que os fãs apelidaram de Kamui Zone, e que segundo o databook tem um tamanho relativo ao chakra do Obito. Pera aí. Um dojutsu que transfere objetos para uma dimensão criada como Mangekyo Sharingan. Proporcionalmente ao chakra que o usuário possui, a massa do alvo pode ser de fato transferida, aumenta ou diminui. Não é isso que tá escrito aí. O que ele falou e o que tá escrito é diferente. Vamos ouvir de novo o que ele falou, só pra ter certeza. Porque eu não quero dar um misjudge no cara também, né? Pera aí. O databook tem um tamanho relativo ao chakra do Obito. Não, a dimensão não tem o chakra equivalente ao chakra do Obito, não. O que o databook fala é o seguinte. O dojutsu transfere objetos para uma dimensão criada como Mangekyo Sharingan. A dimensão existe independente do tamanho do chakra do Obito. Proporcionalmente ao chakra que o usuário possui, a massa do alvo pode ser de fato transferida, aumenta ou diminui. Então, quanto mais massa o inimigo ou objeto tem, mais chakra o Obito vai gastar pra puxar. É isso, não tem a ver com o tamanho da dimensão. Tem a ver com o tamanho do objeto em questão que ele tá puxando pra essa dimensão, tá? E no nosso databook tem a mesma fala, que a gente deu agora há pouco antes da live. É exatamente a mesma coisa, tá? Nesse daqui. Enquanto o olho esquerdo, mandar pra outra dimensão, é essa parte aqui, tá? Nesse trecho aqui, nesse parágrafo que a gente tinha lido antes. Então, aqui tem o primeiro erro, mas vamos que vamos. Assim, ele não entendeu o que eu falei aqui. Bora lá. A técnica do Obito, aqui fala claramente, um dojutsu que transfere objetos para uma dimensão criada com Mangekyo Sharingan. Ou seja, antes do Obito despertar seu Mangekyo Sharingan, essa dimensão, a Kamui Zone, que a gente apelidou, né, não existia. Foi criada a partir do momento que o Obito, Kakashi ali também, despertou seu Mangekyo Sharingan. Belezinha? É o que tá falando aqui. A técnica é proporcional. Essa parte aqui também que fala que proporcionalmente ao chakra do usuário possui massa, vai enviar as coisas de acordo com o chakra da pessoa. Verdade, tem nenhum erro até aí.
Porque, como a gente viu, o Kakashi até fala que quando ele tinha o chakra da Kyuubi, o poder dele de mandar as coisas pra outra dimensão tinha aumentado, se não me engano, em 3 vezes ou algo assim. Mas o ponto aqui é, antes do Obito despertar o Mangekyou, a dimensão não existia. Então a dimensão foi criada quando o Sharingan dele foi despertado. Então foi um poder criado a partir do seu Mangekyou Sharingan. Qual habilidade no universo de Naruto você já viu que é usada independente do nível de chakra da pessoa? Não existe, não existe. Qualquer habilidade que você for usar vai depender, vai estar diretamente ligada à quantidade de chakra que a pessoa tem. Não tá entendendo? Bora explicar. Amaterasu. Você pode usar um Amaterasu do tamanho que você quiser? Tamanho de um oceano? Não. Você só consegue usar o Amaterasu de acordo com a quantidade de chakra que você tem. Belezinha? Acho que até aqui todo mundo tá entendendo. Susanoo. Você pode fazer o Susanoo do tamanho que você quiser? Não, você pode até mudar o tamanho. Por exemplo, quando você não tá com seu chakra total, ele pode até ficar menor. Mas você nunca vai poder fazer ele ficar maior do que um limite máximo que seu chakra permite. Por quê? Porque o Susanoo é proporcional à quantidade de chakra da pessoa. Acho que até aqui todo mundo tá entendendo. A Kamui-Zone é a mesma coisa. Ainda é uma técnica do Mangekyou Sharingan, assim como outra qualquer. Então, no momento que ela foi criada de acordo proporcionalmente à quantidade de chakra que o Obito tinha. Ou você acha realmente que ele simplesmente criou uma dimensão infinita, com um tamanho infinito ou do tamanho do planeta, sendo que ele não tem chakra a nível planetário ou coisa do tipo? Não faz sentido, não faz sentido. Tanto que o próprio Obito fica impressionado com o tamanho e com o poder das dimensões da Kaguya, porque a Kaguya, obviamente, era muito poderosa, e isso era expressado nas dimensões que ela também tinha criado. A Kamui-Zone, a mesma coisa, foi criado a partir do chakra do Obito, porque é uma técnica do Mangekyou Sharingan. Entendeu? Se fosse digamos, uma dimensão que já existia, aí beleza, aí não ia ser proporcional ao chakra do Obito, porque poderia dizer que ela simplesmente foi conectada ao Obito e aí ela poderia ter qualquer tamanho, independente do chakra dele, porque ela já existia. Mas como o Databook fala aqui, é um doujutsu que transfere objetos para uma dimensão criada com o Mangekyou Sharingan. Então, se foi criada com o Mangekyou Sharingan, tem que ser proporcional ao relativo ao chakra do Obito, assim como qualquer outra técnica do Sharingan, assim como qualquer outra técnica do universo de Boruto. Então aqui não tem nada de errado, né? Concordo com o meu último comentário na lista. O visual do Kame com os 2 olhos é imparável. Ele é parável apenas por algum hacks muito forte, tipo algum genjutsu ou algo do tipo. Tem que ser um puta genjutsu, inclusive. Ou alguma coisa que pega ele de surpresa muito rápido. Enfim, é muito difícil de parar ele mesmo. Também é refém do próprio chakra, né? Ele precisa de uma puta reserva pra conseguir usar os olhos sem ficar cego e sem perder, né? Porque tecnicamente não tem o eterno. Então ele gastaria muito chakra. Poder físico, muito difícil. Porém, a terceira habilidade e a mais roubada do Kamui é a sua intangibilidade, o que permite o Obito atravessar por objetos sólidos ou energias densas como a Bijudama, e até a mão de chakra do Naruto que tem resistência. Porém, tem um detalhe importante aí, pois na verdade o Obito não passa pelos objetos sólidos. Na verdade, o que acontece é que sempre que algo vai na direção do Obito e ele ativa a técnica, o Kamui reconhece o objeto estranho que se aproxima dele e envia para outra dimensão, e assim causando a falsa impressão de intangibilidade para o observador que está na mesma dimensão que o Obito. Porém, caso o Obito use essa intangibilidade e o observador já esteja na Kamui-Zone, fica claro que as partes que teoricamente atravessam os objetos, na verdade são enviadas para a outra dimensão. Então sempre que uma parte do Obito aparenta atravessar algo, na verdade essa parte só foi momentaneamente para outra dimensão. Certinho, isso aí. Também não podemos esquecer de falar que o Obito não controla qual parte dele vai ficar intangível. Por exemplo, ele não pode escolher só deixar a mão intangível e o resto do corpo não. O que o Obito faz é ativar a técnica, e a própria técnica reconhece o que é algo físico e aí manda para outra dimensão. Certinho, o próprio Databook também fala isso, que é algo automático. A partir do momento em que ele ativa, ele não vai escolher o que fica e o que não fica, é automático. E também tudo que esteja com o Obito segue essa mesma lógica. Por exemplo, nessa cena contra o Haikage, o Obito não escolheu deixar apenas o seu torso intangível, e também não escolheu deixar o Sasuke intangível. O que o Obito fez foi simplesmente ativar a técnica, e a própria técnica inconscientemente reconheceu as partes que o Haikage tocou como ameaça e enviou momentaneamente para outra dimensão. Certíssimo, até agora é certíssimo. E não, galera, eu não estou falando isso da minha cabeça. A explicação se encontra no... Isso aí, nesse mesmo trecho que a gente falou aqui, né? Esse aqui. O olho direito faz uma parte do corpo intangível ao transferi-la de forma inconsciente. Tava escrito automática aqui, mas acho que dá na mesma. Adicionalmente, ao possuir os 2 olhos, o Susanoo aparece a pessoa eficaz de caminho em suas armas. Sim. O Databook e diz o seguinte, abre aspas, o olho direito faz uma parte do corpo intangível ao transferi-la de forma inconsciente, fecha aspas. Ou seja, o Obito não escolhe qual parte vai ficar intangível, pois segundo o Databook, a parte que fica intangível é transferida de forma inconsciente. Ou seja, o Obito não escolhe e também não controla qual parte irá para outra dimensão. Ele apenas tem que ter a reação suficiente para ativar a técnica antes de ser atingido. E a própria habilidade é que reconhece o toque de algo físico e ativa a intangibilidade. Exatamente. Assim como nessa cena do Haikage. Ok. Certinho. E já ficou claro como o Kamui funciona, mas o Kamui tem alguma fraqueza? E a resposta é que sim, a intangibilidade só pode ser usada consecutivamente por 5 minutos. Caso faça isso depois... Cara, esse daqui também tem nada a ver com o react, né, com o negócio do vídeo aí. Mas essa informação, a Konan simplesmente tirou, né,
Do nada. Ela meteu esses 5 minutos aí do nada. Porque, como ela fala que sempre observou o Obito. Cara, quando que o Obito precisou usar 5 minutos da intangibilidade consecutivamente? E quando que a Konan viu isso? Entendeu? Todas as lutas que o Obito teve no decorrer da série, a gente viu praticamente todas. Em nenhum momento ele ficou 5 minutos sem parar pra Konan saber isso daqui. Mesmo que você fale que teve lutas no off, onde ela teria a oportunidade de ver isso, me diga, quem queria pressionar mais o Obito do que, por exemplo, a galera da guerra, e a Konan não tava lá, então não teria como ela saber, né? E ela falou isso antes também. Ou o próprio Minato. Ninguém iria pressionar mais o Obito do que o próprio Minato, cara. E nessa luta em específico do Minato, ela também nem tava lá. Então depois que ela tirou essa informação, cara. Disso, o Obito irá ficar tangível, ou seja, ele vai ficar suscetível a ataques. Porém, além dessa fraqueza, a intangibilidade apresenta uma segunda fraqueza. Porém, para entender essa segunda fraqueza do Kamui, primeiro você precisa entender alguns conceitos. Tem que entender mudança de forma e tem que entender mudança de natureza. A mudança de natureza nem tanto, né? Mas um meio que tá ligado com o outro. Mas o principal é a mudança de forma. Básicos de Naruto, que no caso são Vamos ver aonde ele vai com isso aí. a mudança de forma e a mudança de natureza. E bem, se você assistiu o anime e não for como Naruto, você já sabe. Mas para a galerinha que assim como Naruto ainda não sabia, vamos explicar da forma mais clara possível. A mudança de natureza nada mais é que pegar o chakra puro e transformar em um elemento. Essa é a forma mais simples de entender. Exemplo disso é o Chidori do Kakashi, que transforma o chakra em raio, ou o Jutsu da Temari, que transforma o chakra em vento. O Mangekyou tem uma fusão dos olhos dos usuários com os olhos do parente. Tem que ser 2 Mangekyous, não é só os olhos. Os olhos dos ambos tem que ser Mangekyou, tem que ser parentes próximos, ou seja, irmão é a mais garantida que funciona. A gente não sabe se pai, mãe, avô, tio funcionaria, mas irmão funciona. E ambos tem que ter Mangekyou. Depois disso rola um implante, e esse implante a gente não sabe se é ou não é mutável, né? Se dá pra retroceder. A princípio, não. Então, é isso. Também temos o Jutsu do Sasuke, que transforma o chakra dele em fogo, e isso é a mudança de natureza. E beleza, agora que você já entendeu o que é mudança de natureza, vamos ao principal, que é a mudança de forma. E bem, basicamente a mudança de forma é dar formatos aos Jutsus, dar alcance e força a eles, e até resistência e um escopo. E vamos aos exemplos para ficar mais claro. Colocando a natureza de vento no Rasengan e usando a mudança de forma, o Naruto consegue criar uma Shuriken de vento. O Sasuke com o Chidori já consegue alterar a forma do ataque e permitir que ele fique mais perfurante, e até literalmente criar uma espada de raios. Também podemos citar a bola de fogo, que também literalmente vira uma bola de fogo. E isso é a mudança de forma. Porém, ao fazer isso, você torna algo que era inicialmente incorpóreo como algo tangível, como por exemplo o Rasen Shuriken. Inicialmente, vento não tem forma definida, mas quando você molda ele na forma de uma Shuriken, ele passa a ter resistência e força e a ser tangível. Um exemplo muito bom e que deixa isso extremamente claro é o Jutsu de sombra do Shikamaru. De forma convencional, não é possível segurar uma sombra, e muito menos sentir o toque de uma sombra, pois ela é algo incorpóreo e sem massa. Mas quando o Shikamaru usa a mudança de forma na sombra, ela passa a ser algo físico e que toma a forma de uma mão, e até consegue tocar o alvo a ponto de o sufocar. Tá, tudo certo até aí. Beleza, e onde que isso influenciaria na intangibilidade? Outro ótimo exemplo é o chakra na sua forma mais pura. Você não consegue ver e nem tocá-lo, mas quando você molda o chakra e usa a mudança de forma, ele se torna algo palpável e tangível. Ótimos exemplos disso são o Susanoo, que cria um avatar de puro chakra, mas que tem resistência e durabilidade para tancar os ataques. Outro exemplo é o Rasengan, que transforma o chakra, que é uma energia sem forma, em uma esfera tangível. Então, dentro do universo de Naruto, é possível pegar coisas como o vento ou a sombra, que não são tangíveis, e usando a mudança de forma, transformar elas em algo tangível e corpóreo, algo que passa a ser palpável. Ou seja, o Kamui pode proteger o usuário de basicamente qualquer ataque tangível, ou que use mudança de forma. Basicamente, todo jutsu que é tangível, como um chute do Gai, o Kamui pode defender, pois o chute é algo físico, e o Kamui reconhece e envia para outra dimensão. Ataques como o Rasengan base, que molda o chakra em forma de esfera e torna tangível, também pode ser defendido pelo Kamui. Jutsu de raio como o Chidori, que originalmente era energia, mas que se torna um escopo como uma espada, pode ser defendido pelo Kamui, Certo. pois também se torna algo tangível com a mudança de forma. Jutsu de Mokuton, a mesma coisa, pois também é algo tangível. Ou seja, tudo que é tangível, seja taijutsu ou ninjutsu, a intangibilidade do Kamui consegue reconhecer como ameaça e enviar momentaneamente para outra dimensão. Porém, a fraqueza do Kamui se encontra aqui. Jutsus que não são tangíveis podem sim afetar o Obito, e isso independente da sua intangibilidade estar ativa ou não. E antes de citar os exemplos do próprio mangá, vamos mostrar como o Kamui pode ou não ser afetado usando apenas a pura lógica. E bem, o Kamui não reconhece a gravidade do planeta como algo tangível, até porque de fato a gravidade não é. Caso contrário, sempre que o Obito usasse a intangibilidade, ele cairia para o solo, mesmo quando não fosse de sua vontade. E isso aconteceria se a intangibilidade reconhecesse a força gravitacional atuando sobre o Obito como algo tangível. Dessa forma, como a gravidade afeta todo o corpo do Obito, ele teria que ser puxado para o solo sempre que ativasse a intangibilidade. Porém, o Kamui não reconhece a gravidade do planeta como ameaça, pois a gravidade não é tangível, não é algo corpóreo. Mano, ele viajou tanto. Mas tá, ok, continua. Não viajei, né? Eu simplesmente falei um fato. Quando o Obito ativa a intangibilidade, ele é puxado? Não. Se ele não é puxado mesmo com a intangibilidade ativa, então a gravidade não afeta, né? Mas tem que entender, se não entender parece viagem mesmo, pô. A gravidade não tem massa, ela é apenas uma força, e por isso o Kamui não defenderia o Obito de técnicas gravitacionais como o Baishoten, por exemplo. Se o Pen tentasse atrair o Obito, ele seria puxado, mesmo estando com o Kamui ativo, pois a gravidade atuaria sobre o corpo do próprio Obito, ou seja, não teria nada físico que o Kamui reconheça para enviar para outra dimensão, e assim gerar... Tá. Acho que ele já se perdeu aqui, a carinha dele. Acho que ele já se perdeu aqui. Se não entender essa parte, não vai realmente concordar nunca, cara. Não vai concordar nunca. Ele já... Pela carinha aqui, já vi que ele não entendeu, mas bora seguir. Calma aí.
Vai. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa antes. Eu não tenho aqui essa parte. Tem Naruto Wiki. 6 caminhos. Preciso saber do Pô, mas ele vai pesquisar as coisas na Naruto Wiki, cara. Beleza, que Naruto Wiki tem muita coisa, né? É legalzinho ali e tal, tem informações realmente com fonte e tudo mais. Mas o legal, pra mim que quer provar um ponto, seria mostrar o mangá, ou, no mínimo, o databook. Caminho Deva. Caminho Deva, Ninjutsu, Kekkei. Caminho Deva. Tecnicamente, Ele quer dizer que o Deva não usa a gravidade? O Kakashi fala lá no mangá isso daí, cara. Vamos continuar, vamos ver até onde vai. O efeito da intangibilidade. Seria apenas uma força gravitacional de atração atuando sobre o corpo do Obito. Porém, assim como o Kamui não faz o Obito cair para o solo com a gravidade do planeta quando ele ativa a intangibilidade também não seria efetiva para evitar o poder de atração do Pain. E o que nós aprendemos com isso? Simples. O Kamui não é uma defesa perfeita e pode sim ser afetado por ataques que não sejam físicos e que não sejam corpóreos, e até ataques que não tenham massa. E a gente tem alguns exemplos dentro do próprio mangá. O primeiro exemplo é que o Shikamaru consegue prender o Obito com a sua sombra, pois a sombra do Shikamaru não tem massa, não é algo físico. Não, mas peraí, mas ele foi pego de surpresa também. E o que tem a ver? Se ele pudesse sair com o Kamui, ele teria saído. Normal. Até então, ele já foi pego de surpresa outras vezes e ativou o Kamui normalmente e se livrou das técnicas. Como, por exemplo, quando ele tava na reunião dos 5 Kages, ele tava lá de boa, o Haikage ataca ele do nada, do completo nada, ele ativou o Kamui e ficou de boa. Então não tem esse negócio de foi pego de surpresa. Se ele foi pego de surpresa e ele pode sair usando tal técnica, ele usaria. Se ele não usa a técnica, é porque ele não pode sair, é muito simples. Nesse caso aqui é mais simples ainda, porque o Obito, claramente até aqui, ele sempre tinha usado o Kamui pra tudo. Tudo que dava de usar o Kamui pra ele burlar ataques inimigos, estratégias inimigos, ele usava. Então se ele não usou aqui o Kamui, fica claro que ele não conseguiria sair, cara. Mas bora ver o que ele vai inventar. Espero algo grandioso aqui. Se não me engano, ele foi pego de surpresa aí. Só pra não falar besteira. Vamos ver. Eu acho que é por aqui. Aqui. Cara, se o argumento dele for baseado em surpresa, não vai conseguir nada, tá? Não vai conseguir nada. Espero mais do que isso, mas bora seguir. Viu? É de surpresa. É totalmente de surpresa. Não dá pra falar que ele tava com o Kamui ativo ou não, porque não faz sentido ele Alívio dele quando viu que era de surpresa. Mas bora ver aqui a via dele. estar naquele momento, então ele foi pego de surpresa aqui pelo Shikamaru. Não prova o seu ponto. Por mais que você tenha uma tese e um pré-argumento ali já montado, bem feito. Não, pré-argumento, o nome disso é uma tese. Você tem uma tese que você quer provar. Você tá dando argumentos pra comprovar essa sua tese. Só que o argumento que você usou, o exemplo que você deu no caso, foi de um ponto que falta o exemplo prático, a parte prática da coisa, que ele está com o Kamui pra defender isso. O exemplo que você deu, mesmo que fosse física ou não física, não faria diferença, porque ele foi pego de surpresa. E se ele foi pego de surpresa, o Kamui não tá ativo, logo não muda nada. E nem Cara, ele falou muito aqui, né? Tentou meter uns termos técnicos, mas vocês viram que ele não provaram nada? Ele só falou, basicamente, que o que eu falei não faz sentido porque o Obito foi pego de surpresa. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que o que ele falou não faz nenhum sentido. Basicamente, o argumento dele é: o Obito tava distraído. Esteve distraído e o negócio foi efetivo, então isso não prova o seu ponto porque ele foi pego de surpresa. Só que isso não faz sentido por quê? Porque se o Obito foi pego de surpresa por alguma coisa e ele pudesse se livrar dessa técnica, desse ataque, usando o Kamui, ele o faria. Por que que eu falo isso? Porque até ali, todas as vezes que ele teve a oportunidade de se livrar de algum ataque, de alguma estratégia, de alguma emboscada usando o Kamui, ele fez. Logo, se ali, naquele exato momento, ele não usou o Kamui e teve que trazer a Estátua Gedo pra pisar ali pra ele sair, obviamente é porque ele não consegue. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Vocês lembram que o Sasuke, na luta contra o Danzo, tem um momento que o Danzo pega ali no pescoço do Sasuke e ele coloca uma espécie de selamento e a marca da maldição. Não lembro ao certo qual dos dois era. Mas enfim, a função prática é que ele pegou o Sasuke de surpresa, no momento que ele pegou ali, no caso, o pescoço do Sasuke, ele botou essa marca ou esse selamento, não lembro qual dos dois especificamente é, mas a função era paralisante, deixava o Sasuke paralisado. O Sasuke ficou paralisado, o Danzo quis farmar a aura, ficou falando baboseirazinha ali no ouvido do Sasuke, e o Sasuke estava paralisado. Ou seja, o ataque estava fazendo efeito nele, seja ele selamento, seja ele marca da maldição. Eu acho que era marca da maldição ali, um tipo de marca da maldição. Mas enfim, estava fazendo efeito no Sasuke. O que foi que o Sasuke fez? Usou, Susanoo. Por quê? Porque o mero fato dele estar paralisado não anulava o Susanoo dele. O Susanoo dele, digamos, era uma técnica que poderia livrar ele daquela situação. Logo, ele usou. Belezinha? Então, ser pego de surpresa não vai simplesmente anular as técnicas que você pode usar. Se a técnica, no caso, for efetiva de alguma forma, você simplesmente vai usar. Se você não usa aquela técnica específica que você geralmente usa para se livrar dessa paralisia, é porque você não pode. É uma dedução simples, na verdade, isso daí. Principalmente no caso do Obito, como eu já falei, ele sempre usava a intangibilidade. Aí aqui não, aqui ele simplesmente teve que apelar pra Estátua Gedo. Aí você vai querer dizer que não é porque ele não podia sair? Pô, aí tá de brincadeira. Se for seguir essa lógica aí, o Sasuke, por exemplo, não teria usado o Susanoo dele. Não teria ficado parado lá porque, fui pego de surpresa. Se fui pego de surpresa, não posso usar minha técnica que vai ser útil.
O que ele tá falando é isso, porque, tipo, o Obito foi pego de surpresa. E como ele foi pego de surpresa, então ele não vai usar o Kamui só porque foi pego de surpresa. Não faz sentido, amigão. Se a técnica fosse útil, ele usaria, independente de ser pego de surpresa ou não. Esse argumento dele só faria sentido se fosse pra falar, por exemplo, uma técnica tipo um soco. Ele só foi acertado pelo um soco porque ele não reagiu rápido o suficiente pra ativar a intangibilidade. Aí beleza, mas é uma técnica de paralisação, tá atuando constantemente ali no corpo dele. Se a intangibilidade conseguisse tirar ele dessa paralisação, ele simplesmente ativaria. A mesma coisa do Sasuke. Vocês pegaram o raciocínio? Então, até aqui ele não provou nada, né? Falou bonito, né? Mas provar que é bom nada. E por isso o Obito não consegue usar sua intangibilidade para sair da paralisação da sombra. Olha a Gedo Mazu aí, ó. Acha que o Obito não iria sair da paralisia do Shikamaru por conta de que ele foi pego e tal, né? E teve que usar o Gedo Mazu para atacar o Shikamaru e quebrar o Jutsu Possessão das Sombras. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele poderia talvez ter usado. Se a obra tivesse deixado a entender isso que ele tá defendendo, o Obito poderia ter tentado ativar, falar, droga, não funcionou, vou ter que optar por essa opção. E aí ele mostra que ele não tinha como sair. Mas nada disso foi mostrado. Cara, olha o malabarismo que ele tá fazendo aqui. Até chegar aqui, o Obito já tinha lutado com a galera lá, os capangas do Danzo, tinha usado intangibilidade pra se salvar. Já tinha lutado com a galera de Konoha, contra inseto, contra soco da Sakura, contra Rasengan, contra madeira, contra tudo. Só foi na intangibilidade. Belezinha? Já tinha... Deixa eu ver o que mais que ele tinha lutado até ali. Já tinha lutado também com Minato, usar intangibilidade. O único momento até aqui que ele não usou intangibilidade pra sair de alguma coisa foi exatamente nessa situação. Aí você quer me dizer que o personagem passa toda uma linha do tempo ali, mostrando um padrão específico, onde sempre que ele é atacado é pego em alguma emboscada. Ele se livra do ataque usando intangibilidade. Aí, em um momento específico, o autor te mostra, ó, aqui ele não usou intangibilidade. Aí tu ainda quer que ele vá lá e coloque, ó, ele não tá usando intangibilidade porque ele não consegue. Meu filho tem 5 anos, meu filho não tá entendendo a cena, pois além de literalmente desenhar, eu vou ter que anotar aqui, ó, o Obito não tá usando intangibilidade porque ele não consegue. É basicamente isso que ele quer. Ele quer que o Kishimoto trate o leitor, no caso do mangá, o telespectador do anime, como se fosse, no caso, um lerdão. Que, tipo, ele tá vendo toda uma linha do tempo sendo construída, onde o cara sempre usa a técnica pra se salvar do ataque, mas justamente no momento que ele não usa, porque ele não consegue sair, aí é só porque, não vou usar porque eu não quero. Eu poderia, mas não vou usar. Percebe que não faz nenhum sentido? Tem toda uma linha de uso, né? Tem toda a história de uso da técnica. Aí justamente quando ele não consegue, ele não usa. Mas não, ele só não usou porque ele não quis. Ele teve que apelar pra Gedo Mazu porque ele não quis usar o Kamui. Então tá. Não é porque a ausência de evidência não é prova de nada. Ausência de evidência. Isso é ausência de evidência. Cara, esse argumento que ele usou seria bom se ele tivesse evidência pra provar que ele falou a verdade. Porque o máximo que ele vai conseguir aqui é plantar dúvida, mas ele também não vai provar o ponto dele. Porque do mesmo jeito que ele tá tentando argumentar, que não tem a fala, a citação explicando, o Obito não conseguiu sair da sombra porque não conseguia usar o Kamui, da mesma forma que não existe a citação, também não tem a citação. O Obito usou o Gedo Mazu porque quis. Então esse próprio argumento dele já refuta a tese dele. Evidências, como é que é? Ausência de evidências, não provou nada. Não provou nada então, cara. Porque simplesmente a gente não mostrou nada falando que o teu ponto era o correto, né? Não tem evidência de que o Obito não conseguia sair daquilo. Só porque... O histórico dele até ali usando o Kamui pra tudo, e aqui não é evidência nenhuma. ele usou o Gedo Mazu, não significa que ele tava preso, completamente preso, não tinha o que fazer. É engraçado que ele quer que tenha a citação falando que o Obito só usou a Gedo Mazu porque quis. Mas em nenhum momento ele cogita que tem que ter a citação pra provar o ponto dele. Só pra, no caso, provar o meu ponto. É muito engraçado isso aqui. Foi um meio que ele podia usar. Em momento nenhum é dito aqui que, estou preso, não consigo sair, meu Kamui não está ativo, fui pego de surpresa. Não. Cara, sabe o que é melhor do que falar? Mostrar. Simplesmente mostrar. Melhor do que você botar uma citação onde o cara pode simplesmente mentir ou blefar, é você mostrar que o cara realmente não consegue. Entendeu? É muito melhor. Por exemplo, Momoshiki falando lá que era mais forte que a Kaguya. Citação. E aí fica aberta a interpretações se ele mentiu, se ele realmente acreditava naquilo, ou enfim. O que seria melhor? Mostrar realmente que o Momoshiki não conseguiria vencer a Kaguya lutando com ela, ou mostrar personagens que de certeza são inferiores a Kaguya batendo nele, foi o que aconteceu. Então, citação, que é o que ele tá exigindo aqui, é legal? É. Mas às vezes o cara pode estar blefando, pode estar mentindo, pode estar fazendo qualquer outra coisa. Aqui o autor simplesmente optou por mostrar. Agora, se ele te mostra uma situação específica que até então nunca tinha acontecido e dificilmente aconteceu depois disso daqui, e você ignora, aí é com você, amigo. Opção, né? Ele foi pego de surpresa. Exclamação de que é isso. E só. Apenas isso. Também não tem evidência de que ele poderia sair. Exatamente. Olha aí. Alguém no chat já comentou, também não tem evidência que ele poderia sair. Então esse argumento que ele tentou meter aqui é muito fraco, cara. E ele simplesmente ignora todo o histórico do Obito que até aqui sempre usou Kamui. Não usou o Gedo Mazu.
Exatamente. Fica em aberto. Não dá pra usar isso como argumento a favor do ponto dele. É isso que eu quero dizer. A sombra ataca e a sombra não é corpo. Não discordo de você, Luca. Tem uma coisa que é o funcionamento dos jutsus, já que as sombras atacam a sombra e não o corpo, logo o Kamui só protege o corpo. Sim. O que eu quero dizer, eu não quero dizer que ele está errado. Eu só tô querendo dizer que o argumento dele não prova. Saca? Ou seja, ele tá assumindo aqui que, sim, o argumento que eu dei pode estar certo. Mas como ele quer que não esteja, ele vai falar que não. O argumento dele não comprova. É um ponto. Ele usou a Gedomazo. Mas ele ter usado a Gedomazo não implica que ele não conseguiria sair com o Kamui. Mesmo que sempre, até ali, ele sempre usou Kamui. Aí aqui, teoricamente, pro analista ele poderia usar. Mas aí só porque não tava com vontade não usou. Cara, esse argumentozinho é bem engraçado. Saca? Aí ele tá usando toda a lógica do headcanon que ele criou. Que tudo bem, beleza. Em momento nenhum no databook é falado sobre mudança de energia, mudança de chakra, mudança de natureza. Em momento nenhum fala isso do Kamui. Isso ele tá supondo, é uma pressuposição. Acho engraçado que da mesma forma que ele fala que eu tô pressupondo algo, ele tá pressupondo que o Obito só não fez isso porque eu não quis. Mas ele não dá nenhuma prova também de que isso é verdade. Eu, do meu lado, tenho todo o histórico do Obito que sempre que ele era emboscado, ele usava Kamui. E aqui ele não usou. Ou seja, meu ponto tem todo um histórico de aparições da técnica que prova o meu ponto, que no caso consolida o meu ponto. Já ele tem simplesmente o Obito não usou porque não quis. Confia. É basicamente isso que ele tem. Mas na cabeça dele tá fazendo sentido, então bora seguir. Tá? É apenas uma suposição que ele tá tentando pautar em uma teoria. Não é fato. Isso não é fato. E aí, pra tentar comprovar a teoria, ele usou esse exemplo. Só que esse exemplo é falho, porque ele não mostra uma demonstração prática. Não é uma demonstração... Cara, o que ele queria aqui? A demonstração é literalmente prática. O que ele queria era a citação. A citação não tem, mas o cara te mostrou. Se o autor te mostra um negócio e tu não acredita, aí fica difícil. Fica difícil, porque ele mostrou aqui que o Obito não conseguiu sair, teve que vir Gedomazo salvar ele. Se tu vê o negócio, tu não acredita, tu quer negar, aí fica complicado, amigão. Só espero que nesse vídeo ele também não queira negar a citação, porque ele tá negando o feito, falando que não tem citação. Se ele negar a citação falando que não tem feito, aí o negócio vai ficar complicado. É um subterfúgio que ele optou, mas que não indica que ele não poderia usar o outro, saca? Então eu não tô falando que ele tá errado. Eu tô falando que o exemplo dele não prova. Só isso. Então aqui ele realmente reconhece, ó, o que eu falei faz sentido, pode sim estar certo. Mas como não é conveniente pra ele que esteja certo, então ele vai ficar lá em cima do muro com esse confia. Então quem quiser confiar, confie. Pois o Gedomazo sim é algo físico, e isso o Obito poderia atravessar. Já o Shikamaru foi obrigado a quebrar o jutsu e tentar desviar do ataque. Então esse é o primeiro exemplo de ataque não corpóreo que pode burlar a intangibilidade do Obito. O segundo ataque que o Obito não consegue se proteger usando a sua intangibilidade é o controle mental da Ino. Isso porque Faz sentido. esse é mais um ataque que não é algo corpóreo e ataca diretamente a mente do usuário. Então E outra coisa, atacar a sombra pra pegar o óbito, sim. Eu acredito que funcionaria, tá? Só pra deixar claro. Não precisa acreditar, cara. O mangá mostra, o anime mostra. Então não tem que supor. Tá lá, cara. É só aceitar o fato, tá lá. Mais uma vez ressaltando, eu não acho que ele esteja errado. Eu só acho que o exemplo que ele deu não prova, saca? Mas ele não tá errado no exemplo da sombra e o da Ino. Ambos funcionam. Ambos funcionam. Cara, ele falar que não... Melhor, que concorda e falar que não tá errado, isso não faz sentido. Porque tá lá, tá no mangá, tá no anime. Ele querer concordar ou discordar, não importa, porque tá no mangá, entendeu? Não é a minha opinião ou a opinião dele, é maior do que isso, não é a minha opinião ou a opinião do analista. Simplesmente tá no mangá. Aí se você vai aceitar o mangá ou não, aí é com você, mas tá lá. Eu vejo funcionando. O Kamui não teria como burlar isso. Primeiro porque é a sombra do cara, segundo que é a mente do cara. Então, de fato, não é nada físico. a intangibilidade não tem como reconhecer esse ataque, pois ele não é físico, não Sim. é algo corpóreo. Sim. O Obito até quebrou o jutsu da Ino, mas isso se deve à sua incrível força mental e energia Yin. Porém, Exato. só com a intangibilidade, o Obito não tem como se defender. E o terceiro ataque que passou batido por muitos e que também é a fraqueza do Obito são as explosões. Quando o Obito e Madara estão controlando o jutsu, Aqui eu discordo com força, viu? Das explosões? Por quê? Ele tá tentando criar uma mecânica que não tá em databook. E por enquanto, é uma mecânica bem estruturada sim, tá? Os exemplos que ele deu, embora o exemplo da Gedomazo não comprove, de fato faz sentido. E embora o exemplo da Ino, Ó, pelo menos ele tá reconhecendo que faz sentido, tá? Achei que ele ia ficar de graça, que nem da outra vez, se apoiando em fama. Mas se bem que aqui não tem meio que uma fama pra ele usar de escudo, né? Então fica difícil realmente, né? Porque do Hashirama é Hashirama. funcione, não mostra ele tentando esquivar. Mas mesmo assim, faz sentido. O exemplo da sombra faz sentido, e o exemplo da mente faz sentido. O exemplo da explosão, eu quero ver onde é que ele vai aqui, porque o exemplo da explosão não faz sentido. Mas Beleza, leia a scan, meu amigão, leia aqui. vamos ver. o próprio Obito fala que o único motivo para o Madara não usar um Abijudama do Jubi e explodir toda a aliança Shinobi de uma forma kamikaze é porque ele, Obito, seria afetado. É relevante, mas com seu corpo revivido pelo Edo Tensei, você poderia simplesmente atacar a aliança com uma Bijudama matando todo mundo como kamikaze. O único motivo de não fazer isso é que eu também morreria. Essa fala não faz o menor sentido, na real. Na lista, parceiro, me ajuda a te ajudar. O mangá mostrou um feito lá atrás
Aí tu chorou porque não tinha citação pra... Pior que tá desenhado. O mais engraçado é isso. O autor literalmente desenhou a situação ali, mostrando que o cara não conseguiu sair do ataque do Shikamaru usando o Kamui, teve que apelar pra Kidomazo. Aí tu chorou que não tinha citação, descrevendo ponta a ponta aquilo ali. Agora o personagem vem aqui, lança a citação, que ele morreria pra explosão. Aí você não aceita? Pô, assim fica difícil fazer análise. Você não aceita os feitos que são literalmente desenhados. Você não aceita as citações que são faladas pelo próprio personagem em questão, em foco da análise. Como é que tu vai analisar assim, cara? Bora ver o que ele vai dar de argumento. Mas o que foi que ele falou aqui mesmo? Deixa eu só botar. Ele não aceita ou não faz sentido? Vou botar aqui. O único motivo de não fazer isso é que eu também morreria. Essa fala não faz o menor sentido, na real. Ele fala que não faz sentido. O personagem fala, não, se eu for atingido por esse ataque aí, eu morro. Analista, não faz sentido, você tá errado. Cara, bora seguir. Tipo, ele não morreria. O que a gente vai falar pro analista pra ele acreditar? O mangá tem a fala que prova que o Obito não tanca explosão. Essa fala é falada pelo Naruto, que não conhece o Kamui direito? Não. Essa fala é falada pelo Sasuke, que não conhece o Kamui direito? Não. Essa fala é falada pela Sakura, que não conhece o Kamui direito? Não. Essa fala é falada pelo próprio Obito, detentor da técnica do Kamui, escrita pelo próprio autor Masashi Kishimoto. Chega o nosso queridíssimo analista, fala, não faz sentido. Tá errado. O autor escreveu, desenhou, o personagem dono da técnica falou, mas eu não concordo. Tá errado. Bora ver os argumentos dele, eu quero ver os argumentos. Ele não morreria, de fato o Obito não morreria. Quer dizer, pressupor que ele morreria pra isso é a mesma coisa que pressupor que o Izanagi não funcionaria nesse caso. É que realmente não tô pegando lá pra quem ele vai falar isso aí, tô realmente achando graça, tô realmente achando graça. Ele meteu o Izanagi aqui, sério. O Obito tá com o Rinnegan no olho, que era o olho que ele usava o Izanagi, e no outro ele tem um Kamui. Até onde eu me lembro, se eu estiver errado vocês comentem aí, Rinnegan usa Izanagi. Então, um olho a gente já descarta. Do outro é justamente o olho que ele usa Kamui. Abrir mão do Kamui pra fazer isso daí não seria muito inteligente, não seria muito legal, né? Ficar sem sua principal habilidade não seria muito legal. Ele tinha os 6 caminhos, nem usou os 6 caminhos durante toda a guerra, preferiu ficar só no Kamui. Aí tu acha que ele realmente ia abrir mão pra usar o Izanagi? Não, cara, não. Funcionaria. Saca? Essa frase em si que não faz sentido. Porque ele tem jutsus que fariam ele não tomar. Mas não... O Izanagi poderia até funcionar se ele ativasse antes, mas pra isso ele ia ter que ficar cego. E eu acho que ele não queria ficar cego, né? Só acho. Faz sentido essa fala. O Izanagi funcionaria contra o Mabijudama? Funcionaria. Funcionaria, realmente. Izanagi, se ele ativar o Izanagi só depois da explosão, funcionaria. Mas aí, qual é o custo disso? Ficar cego? Ele queria ficar cego? Ele queria se tornar de Juriki do Jubi depois e fazer tudo que ele queria cego? Não queria. Então, logo, não vou sacrificar meu olho aqui. Ah, Geek, mas ele tem um estoque de olho que ele poderia usar. Estoque de olho que não tem Kamui. Já falei, Rinnegan, onde foi mostrado, não usa Izanagi. Se ele usasse Izanagi aqui pelo Kamui, ele ia ficar sem a sua principal habilidade. Beleza, que ironicamente lá na frente ele ficou sem o Kamui quando ele se tornou Jinchuriki do Jubi. Mas isso ele não sabia. Ele só descobriu como tomou o Rasengan nas costas do Naruto lá na frente. Então aqui faz total sentido ele não querer sacrificar o olho, que é a principal habilidade dele, pô. Tá de brincadeira, analista. Ele vai tomar o Izanagi, ele vai... Quer dizer, ele vai tomar o Judama, ativa o Izanagi. Ao contrário, não é? Ativa o Izanagi, toma o Judama, Vral, cancela isso e volta. Cego. Então ele não morreria. Tá, parece errado. O Kamui, mesma coisa. Ele literalmente esquivou de uma Bijudama no mangá e no anime. Ele tomou a Bijudama. Aqui já demonstra... como é que eu posso dizer? Já demonstra que não entendeu completamente a mudança de forma. Porque se você está citando o feito da Bijudama, que o Obito atravessa a Bijudama moldada, já está mostrando que não entende. Mas bora, deixa ele explicar aqui pra eu falar. Então passou por ele. Vamos ver pra onde ele vai, calma. E também morreria. O Madara era um Medo Tensei, então ele voltaria intacto, mas o Obito não tinha como tancar a explosão, nem mesmo com a sua intangibilidade. E o mangá deixa isso muito claro, pois é o Mas aí que tá. Izanagi? Não, ele não queria usar o Kamui pra não perder a conexão com o Jubi. Se ele usasse o Kamui, ele perderia a conexão com o Jubi. Alguém no chat soprou isso aí pra ele não tinha pensado nisso aí. Alguém no chat aí lançou essa. Tá, analista, bora brincar. Lá atrás, meu filho falou que pra o ponto do Shikamaru fazer sentido, além de estar desenhado, tinha que ter uma citação descritiva. Basicamente, tu exigiu que tem que estar descrito vírgula por vírgula, explicando o que tá acontecendo na cena. Aqui,
tu tá pressupondo que o motivo dele não usar as técnicas aí é por causa da conexão. Aonde foi falado isso? Databook? Anime? Games? Mangá? Não foi falado isso, cara. Ele precisa dessa conexão pra se tornar Jinjuriki do Jubi? Não, a gente viu lá na frente que ele não precisa. Então, de onde foi que o meu filho tirou isso daí? Eu sei que foi do chat, tá? Mas não faz sentido. Vocês percebem como ele geralmente tá usando aqui? Até aqui, ele tá usando... Beleza, ele tá tentando ser justo. Eu tô vendo que até aqui ele tá tentando ser justo. Mas, inconscientemente, e eu creio que realmente não seja de propósito, ele tá usando 2 pesos e 2 medidas. Quando é pra eu provar meu ponto, eu tenho que mostrar desenhado, explicado por citação. Quando é ele, aí ele faz a teoria que ele quiser e vai ser válido, mesmo que não tenha nada aqui na scan falando. Ele vai invalidar a scan, que o próprio personagem explica o negócio. Quando é ele, vale tudo. Agora, quando eu não, tem que estar explicado, tem que estar pautado databook, não pode ter uma vírgula fora do lugar. Aí complica, cara, complica. Mas bora ver a explicaçãozinha. Sim, tá certo. Tem conexão com o Jubi também. E se ele ficasse com a conexão do Jubi e usasse a explosão, ele morreria, porque ele teria que escolher entre soltar Jubi ou tancar. O Kamui tancaria. Mas ele perderia o controle da Biju. E não era esse o plano. Ah, calma. O ponto que ele tá tentando falar aqui é o seguinte. Se ele usasse a Bijudama, ele ia morrer porque ele ia perder a conexão com o Jubi aqui. Mas foi o que eu falei. Essa conexão aí só era relevante pra controlar o Jubi contra quem? Contra a Aliança Shinobi. Se ele vai destruir a Aliança Shinobi com essa tal Bijudama, a conexão não importa. Ai, mas a conexão é importante. Pra quê? Pra controlar o Jubi contra a Aliança Shinobi. Mas se a Bijudama vai acabar com a Aliança Shinobi, essa conexão se torna inútil. Então ele poderia ter feito isso sim, independente da conexão, mesmo que fosse cortar a conexão. Sabe por quê? Porque quando é pra se tornar Jinjuriki do Jubi, não precisa ter essa conexão. Você precisa estar em cima do Jubi, estar em contato ali com ele. Na verdade, nem precisa estar em contato. O Madara, quando se transformou, estava na frente dele, fez lá o selo, acho que é do rato, se não me engano. Enfim, fez um selo de mão e se transformou em Jinjuriki do Jubi. Então, esse argumento dele não faz o menor sentido. O chat soprou pra ele tá tentando sustentar, mas não colou essa daí. Mas tá engraçado. O próprio Obito que afirma que morreria com a explosão. E por que o Obito seria afetado pela explosão? Simples. Porque tem um cabo ligando ele que ele não pode soltar, porque a Biju tá precisando disso. Cara, é engraçado porque ele pegou o negócio do chat e ele tentou emendar ali. Mas não faz nenhum sentido, cara. A conexão só serve pra controlar o Jubi. Ele controla o Jubi pra fazer o quê? Lutar contra quem? A Aliança Shinobi. Mas se a explosão já ia acabar com o problema que é a Aliança Shinobi, pra que ele ia precisar da cordinha, da conexão? E se ele não precisava da conexão mais porque ele ia acabar com o problema que é a Aliança Shinobi, então sim, ele poderia fazer, cara. O argumento não faz sentido. Falar que ele só não usou as técnicas que você pressupõe aí por causa da cordinha. Porque uma explosão, de forma geral, também se encaixa naquela definição de antes. Uma explosão não é algo físico, não é algo corpóreo. É algo físico, sim. Uma explosão. É que tá. Nessa parte aqui em específica, eu deveria ter usado outra palavra. Porque, sim, tecnicamente falando, explosão seria, assim, algo físico. Mas o que eu quis dizer é que não é algo corpóreo. Corpóreo seria a palavra? Deixa eu tentar explicar pra vocês. Vocês conseguem segurar um pedaço de pedra? Conseguem. Todo mundo consegue apalpar, segurar um pedaço de pedra. Vocês conseguem pegar um punhado de areia e botar na mão? Conseguem. Vocês conseguem, por exemplo, esse bonequinho do Itachi aqui. Se você tiver um na sua casa, você consegue segurar ele? Fazer o que você quiser aqui com ele? Consegue. Normal. Agora, você consegue fazer a mesma coisa com uma bomba? Não consegue. Você não consegue segurar uma bomba, você não consegue jogar a bomba pra cima, pra baixo, não consegue. É esse sentido que tá querendo falar, que não era algo físico. Que no caso não seria algo, digamos, tangível ali. Acho que tangível seria a melhor palavra pra isso. Ou talvez até outra. Eu teria que ter pesquisado melhor uma palavra pra colocar aqui. Porque eu falo físico, quando eu falo físico aqui, não é físico no sentido ciência. Eu falo físico no sentido toque. Não consegue tocar fisicamente ou manipular a explosão da forma que eu, por exemplo, consigo segurar esse bonequinho e jogar pra cima. É disso que eu tava falando. Então aqui ele não entender que é algo físico, eu dou desconto pra ele, porque realmente eu deveria ter usado outra palavrinha ali melhor no lugar de físico. Mas bora seguir. Explicando da forma mais leiga e simples possível, uma explosão é uma reação com aumento de temperatura e pressão, e também de liberação de energia que vai para todas as direções. E essa energia da explosão, sem estar contida e moldada, como é o caso do chakra moldado no Rasengan, ou até o chakra moldado na Biju, essa parte que tá corretinha, não tem nenhum erro não. não pode ser reconhecido como algo corpóreo pelo Kamui. E assim o Obito receberá o dano da explosão, mesmo estando com a intangibilidade ativa. Não. Cara, o Obito falou que se a explosão pegasse, ele morreria. Aqui só tô explicando o negócio pra ele. Mas ele... Se ele negou a própria citação do Obito, por que ele não vai negar a minha fala, né? Ele morreria porque ele teria que ficar físico, não porque ele teria... Mas é discutível a questão da interpretação desse painel ruim. Isso aqui é bem mal explicado, tá?
Só deixando claro, isso aqui é bem mal explicado. Detalhe, isso daqui já provou praticamente todo o meu ponto, tá? Que sim, explosões vão ser fraqueza do Kamui. O próprio Obito fala aqui, tá no mangá. Se alguém te perguntar, só manda essa scan aqui pra pessoa. Se a pessoa não aceitar, aí é negacionista. O próprio analista aqui, não vou falar que ele é negacionista, porque, enfim, eu não sei se ele realmente ficou batendo essa tecla, mas ele pelo menos não entendeu aqui, ele não aceitou, belezinha? Ele não aceitou, realmente aceitar aqui ele não aceitou. Ele viu, não bateu de acordo com a vontade dele, que era ser contra o vídeo, e aí ele falou que não fazia sentido. O cara lançou aí, soprou no chat pra ele a história da cordinha, mas como a gente viu aqui, não faz sentido, cara. Então bora seguir. É uma interpretação que ele teve, mas que não faz sentido, visto que... Não é interpretação, cara. O Obito fala que literalmente, que ele morreria na explosão. O único motivo de não fazer isso, né, que no caso era a explosão que tá aqui do outro lado, eu tô apontando com o dedo pra tela como se você estivesse vendo. Enfim, vou usar o mouse aqui. Cadê a explosão? Botando aqui. Você poderia sim, simplesmente atacar a aliança com uma Bijudama, que é uma explosão, né, quando ela explode vira uma explosão, matando todo mundo com um ataque kamikaze. O único motivo de não fazer isso é porque eu também morreria. Então aqui nós temos Bijudama, barra explosão. Aqui temos o Obito falando que ele morreria. Não é interpretação minha. Aqui não tem interpretação. O Obito falou claramente. Se tiver explosão, eu morro. Se tiver Bijudama, eu morro. Não tem interpretação a quem disso, cara. Ele simplesmente falou diretamente. Se tiver explosãozinha, morrerei. ele tancou as explosões da Konoha. Ai, caralho, disse que ele tancou as explosões da Konoha, né? Ah, ele tá se baseando na Konoha. Mas aí que tá. Pô, aí realmente ele não entendeu muita coisa, não. Sem hate. Sem hate no analista, sem ataque, nada. Mas ele realmente não entendeu. Porque o Obito não tancou as explosões da Konoha. Ele morreu ali e voltou com o Izanagi. Né? Ele voltou com o Izanagi ali. Ele que cai por terra. A intangibilidade do Obito... Tá, agora eu entendi o raciocínio dele. Ele acha que a fala não faz sentido porque na cabeça dele, o Obito tancou as explosões com o Kamui. Mas só que ele não tancou as explosões com o Kamui. Ele tancou as explosões, no caso, com o Izanagi. Entendeu? Mandaram aqui. Explosão é física pra porra. Já adianta, no capítulo 598 ou 599, o Obito está dentro de uma Bijudama explodindo e usando a intangibilidade. Sim, então vamos ver aqui só pra ver o capítulo exato, então, meu mano Fernando. Ele realmente não entendeu também o que é mudança de forma, e esse argumento, essa fala do cara do chat, ele concordar, prova isso, mas bora ver se ele vai conseguir se redimir, ou se ele realmente vai provar que não entendeu o que é mudança de forma. Mas de qualquer modo, cara, ele só fica intangível. Essa daqui mesmo, esse efeito aqui eu tava pensando. Ele vai atravessar a Bijudama. Ele tá tranquilo, inclusive. Ele ativa a intangibilidade tranquilo. Ele realmente não entendeu o que é mudança de forma. O que a Bijudama é? Ela é chakra negativo e positivo, se não me engano, uma proporção de 8:2. E aí entra a mudança de forma que faz ela ser, no caso, essa bolinha aí, né? Pra ser, digamos, essa esfera. É basicamente isso que é a Bijudama, usando a mudança de forma. Inspirado nisso foi que o Minato fez o Rasengan. No momento... já lá vou eu com o dedo apontar e você não vai ver com o mouse. No momento que o Obito tá entrando aqui na Bijudama, como vocês podem ver, ela está devidamente moldada. Ela está, enfim, com volume, com peso, com massa. Então, entra naquilo que a gente explicou lá no começo do vídeo. Se tem mudança de forma, com peso, volume, massa, resistência, o Obito consegue atravessar. Da mesma forma que atravessou o Rasengan, que atravessou o Chidori, que atravessou várias coisas. Belezinha? Agora, se ele fica aqui e tenta tancar a explosão, aí ele morreria. E isso não é, no caso, a interpretação errônea, porque como eu mostrei anteriormente, o próprio Obito falou, se tiver explosão, eu morro. O que ele faz aqui? Entra na Bijudama antes dela de fato explodir, porque de fato ele morreria. Porque a lógica aqui é simples. Vamos simplesmente falar que aquela frase dele não fez nenhum sentido. Mas ainda assim, a lógica é o seguinte... Se ele pode tancar a explosão, a própria explosão, não a Bijudama aqui moldada, não essa Bijudama aqui moldada. Se ele realmente pode tancar a explosão em si, depois que a Bijudama perde, obviamente, a sua mudança de forma e se expande, que explode. Se ele pudesse tancar isso aqui, por que ele vai pra outra dimensão? Se ele poderia ficar só intangível, né? Mais uma vez, se ele poderia só ficar intangível pra tancar qualquer ataque. Tancou Rasengan só ficando intangível, tancou Chidori, tancou Mokuton, tancou Soco, tancou praticamente todos os ataques só ficando intangível. Aqui, ele ficou só intangível? Não, ele foi pra outra dimensão. Porque ele não aguentaria a explosão. Ai, que você tá alucinando, são vozes da sua cabeça. A fala ali que o analista acabou de discordar prova isso. O próprio Obito fala que morreria. Aqui ele mostra que ele não tanca a explosão porque ele vai pra outra dimensão. Belezinha? Mas bora seguir, cara. Aqui, de verdade, ele só tá provando analista. Sem hate, sem hate no analista, não é querendo falar mal, mas ele só tá provando que tá faltando uns conhecimentos básicos da obra de Naruto, como, por exemplo, mudança de forma. Simples assim. Se o Dama fosse explodir e matar ele, acabou, tá ligado? Ele estaria cagado de medo. Mas ele tava com medo, tanto que ele foi pra outra dimensão. Se ele pudesse resistir, pra que ele iria pra outra dimensão? Se ele pudesse resistir à explosão.
Isso é lógica, né? Isso é lógica. Ignorando completamente a fala, que ele literalmente fala que morreria, né? Mas ok. Mas aí é headcanon total, cara. Headcanon total isso. Em nenhum momento da obra tá falando que a fraqueza dele é essa ou essa ou... Chat, me ajuda, meu chat. O cara lê o Obito falando que morreria pra explosão, e aí ele quer dizer que é headcanon. Quando ele fala alguma coisa daqui na cabecinha dele, aí é fato, canônico. Mas quando é o personagem que realmente fala, aí não, aí é headcanon. Temperatura e tudo mais. Porque se fosse temperatura, se temperatura fosse um agravante, qualquer caton ele tomaria no cu. Cara, mas aí que tá, analista. Quem foi na obra que tu já viu realmente tomando dano pra Katon? Beleza, tem uns aí. O Itachi mesmo foi um dos poucos que tomou ali na mão. Mas de forma geral, todo mundo, seja no mangá ou no anime, mais no anime porque tem filler, mas de forma geral, todo mundo ou consegue desviar do ataque de qualquer ataque de fogo, é muito fácil desviar do ataque de fogo sem ter Kamui, ou o cara simplesmente recebe o ataque de cara, como aconteceu com o Naruto, isso no anime e no mangá, e não acontece nada com o cara. Terraço do hospital, o Sasuke tá com uma bola de fogo, todos os clones são explodidos. Naruto tá literalmente no meio do fogo, a roupa do cara nem sujou. Entendeu? Então não é o Obito de forma geral que não é afetado pelo Jutsu Bola de Fogo, é todo mundo. Então querer falar, usar esse argumento de qualquer ataque Jutsu de Fogo seria a fraqueza dele, não cola, porque basicamente todo mundo consegue desviar desse ataque aí. Mas o que também você não está considerando todos esses ataques da obra de forma geral, que no caso tem fogo, tem o quê? Mudança de forma. Jutsu Bola de Fogo tem mudança de forma. Qualquer outro jutsu aí de fogo que tiram na Materaço que tu viu na obra também, vai ter alguma mudança de forma. Aquele jutsu lá que o Madara joga na Tsunade em forma de peixe, acho que é peixe, né? Piranha, sei lá o que é aquilo. Tem mudança de forma. O jutsu que o Madara joga, que o Sasuke usa também no Orochimaru lá, tem mudança de forma. Então praticamente todos os jutsu de fogo da obra tem mudança de forma. Então, tecnicamente, todos o Kamui iria reconhecer. Por quê? Porque tem mudança de forma, tem volume, tem alguma resistência, tem alguma coisa ali que o cara colocou, adicionou quando usou a mudança de forma. Então até aqui tá tudo ok, cara. Mas tem que ter entendido o que é mudança de forma. Porque senão não vai fazer sentido. Qualquer Katon, o Obito teria que esquivar, não usar intangibilidade. A Bijudama, inclusive, tava expandindo. Tá, ele falou aqui que qualquer Katon o Obito teria que desviar. Tem algum Katon, no caso que ele atravessou? Porque assim, quando eu tenho que provar meu ponto, que nem lá no Shikamaru, eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar desenhado e citado. Tem alguma citação ou feito realmente mostrando o Obito atravessando por fogo? Até onde eu lembro, não tem. Até onde eu realmente lembro, não tem. Não atravessou fogo nenhum. Tipo, nem fogo normal, nem nada. Não atravessou nada, né? Então, se ele quer realmente provar o ponto dele, ele teria que mostrar. Como é que ele foi que ele disse? A ausência de evidências não prova nada. Então, se não tem o Obito passando por isso aí, como é que você vai provar seu ponto, analista? Não prova, cara, não prova. Aqui. E o calor de uma Bijudama, convenhamos, não deve ser baixo. Só dele entrar... Ah, garota. Agora que você foi esperto. O calor da Bijudama não deve ser baixo. Mas você percebe que quando ele entra aqui, não tem literalmente nada de calor em volta da Bijudama, tá só realmente moldada. Aí depois que ele realmente entra aqui, ó, tá aqui em cima a metade dele entrando, aqui o rosto dele entrando. Aí nesse outro quadro aqui da esquerda, ó o calor aqui, ó, que começa depois que ele já entrou aqui. Você percebeu? Tá tudo alinhado, cara. Só não vê quem não quer. Aqui já comprova o ponto de que calor, coisas assim, não afetariam o corpo dele, porque o corpo dele não tá ali. Saca? Ele já tá com uma Genkyo ativa. Ele simplesmente pulou a parte que o Kamui tem que reconhecer as coisas, né? E quando ele entra aqui, o negócio não tá emitindo calor. Só após ele entrar que emite calor aqui, né? Alguém avisa que lê os quadrinhos de mangá é da direita pra esquerda, não é da esquerda pra direita. O fogo não começou primeiro. Aqui, que é o primeiro quadrinho, onde ele tá entrando e não tem fogo à volta, não tem calor à volta. Aqui também embaixo ele tá entrando, não tem nada. Só depois que ele já entrou, ó, aí que tem, ó, calor aqui em volta que ela começa a querer explodir. Então, cara, tá totalmente alinhado o negócio até aqui. Até agora, não teve nenhum argumentozinho assim realmente palpável, né? Bora seguir. Calma. Os casos que ele lançou da mente e da sombra, ambos os casos ele não estava preparado para usar o Kamui. No caso da mente, ele não usou o Kamui. No caso da sombra, ele não usou o Kamui. Foi pego de surpresa nos dois. O caso do Amaterasu, não usou o Kamui. Foi pego em todos esses três, foi de surpresa. Todos. Cara, mas como eu já falei no exemplo do Sasuke, se você tem uma técnica que pode te libertar do negócio, ser pego de surpresa é irrelevante. Sasuke foi pego de surpresa pelo selamento lá, melhor. Foi pego de surpresa por aquele Jutsu amaldiçoado do Danzo, ficou paralisado, mas isso não impediu ele de usar o Susanoo. Por quê? Porque o Susanoo era efetivo pra libertar ele daquela técnica. Então ele usou, mesmo sendo pego de surpresa. Por que que o Obito não usou o Kamui intangibilidade pra sair da sombra, pra sair do Genjutsu da Ino, pra sair do Amaterasu, se era eficiente? Porque não era eficiente, simplesmente por isso. O único motivo, a resposta plausível pra ele não usar o Kamui pra essas coisas que ele foi pego de surpresa, é porque não era eficiente. Se fosse eficiente, ele teria usado, assim como ele usou em todo o resto da obra, cara.
Quer um exemplo? Ele foi pego ali também, entre aspas, de surpresa, quando o Yamato usa aquele Mokuton pra meio que prender ele. Beleza? Que foi o que ele fez? Ele usou depois o seu Kamui pra sair dali. Mais uma vez, usou o Vortex, no caso, pra sair dali. Não importa que você é pego de surpresa. Contra a galera lá também de Konoha, acho que teve alguns momentos que ele foi pego de surpresa. Mas ainda assim, ele usou o Kamui depois. Por quê? Porque independente de ser pego de surpresa ou não, se a técnica for eficiente, o cara vai usar. Normal isso daí. Só agora você que inventou, né? Como eu posso dizer? Criou essa regra que, não, se for pego de surpresa, aí não pode usar a técnica. Mesmo que ela seja eficiente. Pô, não cola, cara. Se não usou, é porque não faria efeito. Você não tem nenhum exemplo prático pra comprovar o argumento do Geek. Você tem exemplos práticos pra comprovar o oposto. Que ele nunca foi pego nesses casos assim, sem ser de surpresa. Saca? Mas você também não tem nenhum argumento, você também não tem nenhum feito que prove o seu ponto de que ele só não saiu porque não quis. Porque isso nunca foi falado. Isso realmente foi mostrado. Isso é uma interpretação que você teve, né? E que, diga-se de passagem, não tem nenhum sentido de acordo com o histórico do próprio personagem. Mas esperar o quê, né? O cara negou a fala do próprio personagem falando a fraqueza dele, né? Então, daqui pra Não frente... foi. Todos eles ele não ativou o Kamui a tempo. Quero esquecer da Conan completamente. E a Conan, né, é o caso mais comum de todos. Mas calma, antes vamos terminar de ver o que ele vem dizer. O que já confirma isso, também temos o feito prático, que mostra que a intangibilidade do Obito não protege de coisas não corpóreas, como as explosões. E isso acontece na luta contra a Conan. Na primeira tentativa, a Conan mistura papéis bombas a seus papéis normais. Mas aqui ele tava tangível, pô. Não tava com o Kamui ativo. Ele tava ativando a habilidade de absorção. E quando ele ativa a habilidade de absorção, ele fica tangível. Calma. Tenta absorver a Conan para outra dimensão, ele percebe os papéis bombas. Porém, ao invés de usar a intangibilidade como ele sempre faz, o Obito tenta absorver a própria explosão. Sim, absorver. E quando ele tá absorvendo, ele tá tangível. Então ele toma. Não é habilidade. E por que ele não usou intangibilidade aqui? Se a intangibilidade era eficiente, por que ele não usou intangibilidade e preferiu perder um braço? O cara literalmente perdeu um braço, salvou o inimigo absorvendo a explosão, sendo que ele só podia atravessar a explosão? Vocês percebem como não faz sentido? Ele queria acabar com a Conan ali. Ele perdeu um braço nessa brincadeira. E aí, no caso, ele simplesmente abriu mão de tudo só pra tomar o dano porque sim, sendo que ele podia atravessar a explosão? Não faz sentido, cara. De intangibilidade aqui. Ele só consegue absorver parte da explosão, e isso custou um braço. Porém, se ele não tivesse absorvido, ele teria morrido, pois a intangibilidade não funciona contra algo não corpóreo. Vamos ver. Cara, ele já falou. Tem a fala do Obito falando que morreria pra Bijudama, do Jubi, cara. Explosão é física, Geek. Explosões também são físicas. Sim, explosões foi o que eu expliquei lá atrás. A palavra que eu deveria ter usado, acho que seria tangível, alguma coisa assim. Mas, enfim, já expliquei lá atrás o sentido que eu queria falar física, que era no sentido de tocar. Você querer tocar algo, manipular algo assim, você não consegue fazer isso com a explosão. É basicamente isso. Uma explosão, como já havia sido mencionado no exemplo do Aqui é porque ele tá conectado com a Biju, né? Isso aí já refutei lá atrás, né? Já expliquei lá atrás, na verdade, mas bora seguir. Mas tudo bem, isso aqui não comprova. É a minha opinião. Eu acho que ele não... O que ele quis dizer aqui, na minha interpretação é... Ele botou aqui um textinho, né? Ou possivelmente a explosão da Bijudama duraria mais que o tempo. Aí não. Do que o limite da intangibilidade. Também é a possibilidade. Não é? Porque você mesmo disse, né? Tudo isso que você quer provar tem que estar escrito no mangá. Onde é dito no mangá que a Bijudama duraria mais que isso? Não tá escrito. A ausência de provas não prova seu ponto. Então, é só achismo do achismo do achismo. O melhor de tudo é que eu peguei aqui, no caso, a manha, né, que ele usa pra analisar e tô usando contra ele mesmo, né? Porque ele exige as coisas que eu provo, mas ele não usa, né? Ele não... Tipo, só eu que tenho que provar os pontos por scan, por databook, eu não posso falar uma vírgula fora. Mas ele não. As teorias que ele lança aí realmente são todas válidas mesmo, sem mostrar nenhuma base. Pra usar a Bijudama, eu tenho que estar ligado. Eu vou usar a Bijudama e eu vou tomar ela e vou ter que explugar. Saca? E aí você iria desplugar porque você vai destruir a Aliança Shinobi. E aí você poderia usar os Izanagi, que é a tua teoria, ou usar o Kamui, qualquer coisa assim. Mas como isso aí não faz nenhum sentido, ele morreria. Vou ter que explugar porque eu tô, né, intangível. É isso. Madara. Não faz nenhum sentido o Obito arriscar a própria vida com algo incerto, que seria tentar absorver a explosão se ele pudesse só ficar intangível como ele sempre fez. Mas ele não tava... Mas não era esse o ponto. Ele já tava no meio. O que a luta quer passar aqui, Geek? Ó, se liga só. Bora lá. Nessa cena, aqui. Ela está tentando me vencer com números, esperando me pegar quando eu me materializar. Muito bem. Eu sei que ela tem algum plano na sua manga, pode trazer. Completamente confiante. Foi lá, meteu, ela tá aqui. Pegou ela e falou, você está acabada. Usou para absorver. Porque pro Obito, com um toque eu venço de qualquer um. Na cabeça dele isso é muito claro. Na cabeça do Obito isso é muito claro. Com um toque eu venço. Ele literalmente fala isso pro Naruto. One hit, it's over. Tá, mas isso é relevante pra luta por quê? Porque o ponto que tu teria que provar aqui é falar que é mais vantajoso absorver a explosão do que ficar intangível. Se você não provar aqui, ou não mostrar alguma coisa que prova que é mais vantajoso absorver a explosão do que ficar intangível, tá só ganhando tempo. Over for you. Pra ele, é isso. O Kamui é praticamente isso. Ele pegou ela e falou isso. No meio do bagulho, aí ele percebe, ela misturou com explosivos. E aí explodiu.
E aí, é que tá. Não deu tempo dele trocar o modo. Não... Chat do céu, meu parceiro, me ajuda. Que o analista hoje tá muito brincante, brinca muito esse garoto. Bora lá, ele tá falando que não deu tempo de trocar de uma técnica pra outra. Onde foi falado, analista? Você não disse que a ausência de provas não prova seu ponto? Cadê? Onde é que foi falado aqui que não deu tempo? Não estou vendo nenhuma citação falando que não deu tempo. Se você assistiu, independente desse assunto todo aqui, esquece daqui, você só assistiu anime de Naruto, você realmente acha que o Vortex, independente de se absorvendo ou absorvendo outras pessoas, você realmente acha que ativar o Vortex é mais rápido ou mais prático do que ativar a intangibilidade? Tu realmente acha isso? Pô, porque se tu realmente acha isso, tu comprou essa ideia, tu é muito fanboy do analista, cara. Papo reto. Porque sempre foi mostrado que a intangibilidade é tipo assim, o Obito viu um negócio na direção dele, só quis ativar a intangibilidade, tá ativado. Já o Vortex não, tem toda aquela fuleiragem de ficar rodando um certo tempo pra só aí acontecer. Por mais rápido que seja, o Vortex nunca foi mostrado ser mais rápido do que a intangibilidade, nunca. Quer entender melhor? Na reunião dos 5 Kages lá, o Obito tava com o Sasuke nas costas, do nada o Raikage ataca ele e ele ativa a intangibilidade. Reagindo ao Raikage ali também consegue reagir e ativar a intangibilidade. Do nada. Então, sempre foi mostrado que ele consegue ativar a intangibilidade de uma forma muito rápida. Belezinha? Já o Vortex sempre foi falado, na verdade, sempre foi mostrado que leva um certo tempo a mais. E a gente tem a fala nessa própria luta da Konan, que ela diz o seguinte: quando você vai se absorver, no caso com o Vortex, demora um pouco mais que o normal. É algo assim que ela fala. Mas essa fala já deixa implícito que obviamente, quando ele se absorve, ele demora um pouco mais, mas que ainda assim, quando ele vai absorver alguma coisa, demora um certo tempo. Coisa que nunca foi falado, que você demora pra ficar intangível. Não existe nada que mencione o leve pra esse lado pra falar que demora pra ficar intangível. Então, querer falar que ele só absorveu aqui porque era mais prático ou mais rápido do que usar a intangibilidade, pô, aí é desespero. É porque ele vai parar pra depois ficar... Não deu tempo. Onde tá escrito que não deu tempo? Fala pra mim. A surpresa foi tanta que não é só uma exclamação, tipo, tem uma carta na mão. Não, é 2 exclamações, cara, fudeu. Ele tá pegando agora toda a explicação nas exclamações. As exclamações estão falando que não deu tempo, então. Beleza. Analista exclamações. Tá ligado? Fudeu. Ela misturou com papel bomba. E aí ela fala, eu vou levar você junto comigo para outro lado, né? Afterlife. Outra vida, né? Pós-vida. Aí tem flashbackzinho, papapá. Não deu tempo dele fazer nada. Saca? Não tinha como ele parar. Ele falou, eu não levei você a sério bastante. Tô esperando a citação que fala que não deu tempo, né? Porque até então ele tá usando 2 exclamações como base da teoria, né? E pensando nisso agora, você é um membro da Akatsuki, um membro fundador da Akatsuki, né? Parece que você planejava mesmo se explodir enquanto eu absorvia você, mas você falhou. Eu fui capaz de absorver grande parte da explosão. Eu salvei você. Apesar de que uma parte acabou me acertando. Você também foi salva porque eu a absorvi. Então você deve me agradecer. Analista, mas cadê a parte que fala que ele não teve tempo de trocar de uma técnica pra outra? Onde é que fala que era mais prático? Cadê a citação que fala que é mais prático ele usar o vórtexzinho do que usar a intangibilidade? Mas também não tá falando que é mais prático usar a intangibilidade do que o vórtex. Cara, se você assistiu o negócio, leu até aqui, todo mundo sabe que a intangibilidade é mais rápido de ser ativo e também é mais prático do que o vórtex, cara. Todo mundo sabe disso daí. E aí é isso aí, tá ligado? Basicamente, ele não tinha tempo. A única forma que ele tinha ali era continuar a explosão mais rápido. A interpretação dele com base em 2 exclamações. Sabe muito. Não dava tempo de parar e ficar intangível. Não faz sentido. Faz sentido, sim. Se a intangibilidade foi, ao longo de toda a obra mostrado que é mais rápido de ser ativado do que o Vortex, e se ele pudesse se salvar de todo o dano com a intangibilidade, ele iria usar isso daí. Qual a lógica dele não usar a intangibilidade, usar o Vortex e tomar um dano a ponto de perder um braço? Ele é tão burro, realmente, a ponto de... Eu tô falando do Obito, tá? O Obito realmente é tão burro a ponto de preferir perder um braço simplesmente pra não usar a intangibilidade, sendo que ele teoricamente sabia que a intangibilidade podia tancar a explosão? Pô, tá de brincadeira, cara. E isso é só usando lógica, ignorando completamente a fala que ele já falou que, né, morreria pra explosão. O que ele quis passar aqui, notoriamente, nessa parte, nesse capítulo o Obito foi completamente pego de surpresa. Todas as vezes que ele tomou essas... Cara, ele bate muito nessa tecla de surpresa, sendo que não faz sentido. Isso não serve como argumento. Foi o que já falei lá do Sasuke. Ser pego de surpresa por uma técnica desse tipo, se você tem uma técnica que possa contrabalancear, você vai usar. Se você não usa, é porque você simplesmente entende que a sua técnica não vai ser eficiente. Se você escolhe usar outra técnica ao invés daquela, é porque a sua técnica simplesmente não vai ser eficiente. Assim, foi de surpresa. A Materaço, a Sombra... Surpresa.
Hino, surpresa. Todas foram de surpresa. Ele não usou o Kamui intangível. Mas todas sendo de surpresa. Se o Kamui fosse uma via pra ele se salvar, por que que ele não usou, sendo que até todos esses casos aí, ele só usou o Kamui? E depois também, sempre que ele podia usar o Kamui, ele usava o Kamui. Ele só não usava o Kamui quando o quê? Não dava certo. Quando ele realmente não conseguia, quando não era efetivo. Pra isso. Então o argumento não se defende. Sua tese é muito fraca. Muito fraca. Cara, fraco mesmo é o argumento até aqui, que ele realmente não deu nenhum decente. Pegou a historiazinha da cordinha, com o chat dele, tentou inventar uma gambiarra, não deu certo, foi refutado aqui. Tentou falar uma citação que ele mesmo inventou com base em duas exclamações, porque disse que o cara realmente estava muito assustado, então por isso ele preferiu usar uma técnica e não deu tempo de usar outra. Mas cadê a citação? Cadê a fala que tem isso? Não tem, né? Mas é aquela coisa, né? A ausência de evidências não prova um ponto. Os argumentos não têm o principal ponto, que é a utilização desse jutsu falhando. Saca? Não é uma falha. O argumento... A fala do Obito, simplesmente ele ignora. O Obito sendo afetado pela explosão, sendo que teoricamente ele podia usar a intangibilidade, ignora. Ok. não se sustenta. Como posso dizer? Falta uma prova cabal ali. Cara, prova cabal maior do que o próprio personagem. Falar que morreria pra uma explosão sendo escrito pelo próprio autor, eu não sei realmente que prova cabal maior que essa que você quer. Verdade. Só se fosse o Kishimoto mandar um WhatsApp aí pra você, falar, ó, analista, é o seguinte, meu parceiro. É realmente você está certo ou então o que tá errado. Só assim pra você também acreditar. Porque o personagem fala, você não acredita, cara. Beleza. O Ben pode puxar ele. Faz sentido. Faz sentido puxar ele. Faz sentido. Nunca vimos isso. Não podemos bater um martelo. Mas faz sentido. Beleza. Gravidade e tal funciona. Show. Embora isso seja com chakra também, né? A gente não saiba o quanto que isso tem ou não tem chakra. Cara, o analista, ele tá realmente aqui com umas coisas que não fazem muito sentido, cara. Ele fala como se as habilidades, depois que você mudasse a mudança de natureza, ainda continuasse sendo chakra puro. Beleza que o negócio, o elemento, foi feito à base de chakra, a técnica é feita à base de chakra. Mas isso não muda o fato que naquele momento ele realmente criou um elemento, entendeu? Água ali pode ser feita à base de chakra? Sim, mas ainda é água, é terra, é fogo, é vento, seja lá o que seja o elemento que você tá usando. Ele quer dar uma carteirada que porque é chakra e não pode considerar o elemento. Mas se é justamente isso que os caras usam no anime, cara, eles convertem o chakra em algum elemento, em alguma coisa. Precisava de dados mais palpáveis disso. Se não tem chakra nenhum, show, tranquilo, faz total sentido. Mas o ponto principal é explosão. Explosão. O seu argumento aqui cai por terra, cara. Segue os papéis bombas. Claro que cai, né? Meu filho não sabe o que é mudança de forma, não conseguiu interpretar o quadro ali da Bijudama, que é da esquerda pra direita, usa duas exclamações como argumento das suas teorias, usa 2 pesos, 2 medidas, né? Quando eu tenho que provar com base no mangá, no anime, no databook, no futuro, no passado. Agora quando é você, não. Basta alguém no chat falar, você... E aí já é verdade. Mas sim, realmente esse argumento aí do Geek cai por terra completamente, né? Totalmente refutado. Porém, ao invés de usar a intangibilidade como ele sempre faz, o Obito tenta absorver a própria explosão. Ele só consegue absorver parte da explosão, e isso custou um braço. Porém, se ele não tivesse absorvido, ele teria morrido, pois a intangibilidade não funciona contra algo não corpóreo, como a Aí viajou. Explosão corpórea. explosão. Como já Essa parte aqui de física eu já expliquei, né? Então não vou voltar. havia sido mencionado no exemplo do Madara. Não faz nenhum sentido o Obito arriscar a própria vida com algo incerto, que seria tentar absorver a explosão, Faz sentido, porque ele foi pego totalmente de surpresa. se ele pudesse só ficar intangível como ele sempre fez, E ele não podia ficar intangível. e deixar a Konan levar o dano só. Onde que foi falado isso aí, analista? Nas 2 exclamações? Lá tá, você lê agora exclamações e a gente não consegue, né? E eu particularmente não consigo ler exclamações e ver além exclamações, né? Porque nas exclamações ele viu a citação de que o Obito não trocou de Vortex pra intangibilidade porque ele não conseguia. Porque, pra quem viu, foi basicamente isso que ele disse, né? Essa citação não existe. Essa citação simplesmente não existe. Mas com as 2 exclamações ele deduziu isso aí. Sozinha. Porém, como ele não podia atravessar a explosão, ele teve que tentar absorver. Porém, Essa é uma interpretação deturpada, mano. Porque ele não fala da principal situação, que é que ele foi pego de surpresa. Esse é o principal agravante dele não tentar fazer qualquer outra coisa. Não é porque explosões funcionam no Obito. Cara, ser pego de surpresa, se você tem uma técnica pra se salvar, não importa. Tem o exemplo do Sasuke aí, tem outros que aí também não vou lembrar agora de cabeça, mas esse negócio de ser pego de surpresa é balela. Você acabou de inventar esse negócio aí do nada. Do exemplo do Sasuke deixa muito claro. Foi pego de surpresa? Foi. Tava paralisado? Tava. Conseguiu sair? Conseguiu, porque a técnica funcionava. Simples assim. Obito, mesma coisa. Foi paralisado com a sombra do Kamui? Foi. Conseguiu sair usando o Kamui? Não. Não usou por quê se ele é eficiente? Mas aí ele vai pra análise de 2 pesos, 2 medidas. Aí fica complicado. É porque ele não sabia que ela tinha papel bomba ali. Essa é a principal questão dessa parte da luta. Tem desviando das explosões com o Kamui depois disso. Vamos ver. ainda tem mais. O Vamos ver. Obito também foi afetado pelo Amaterasu.
Deixa eu adivinhar. Foi pego de surpresa. Mas não, se a intangibilidade realmente é eficiente, ele não podia só atravessar as chamas, né? Ele não podia só absorver as chamas ou algo assim, não. Ele foi pego de surpresa, então se ele foi pego de surpresa, logo ele não consegue mais as suas habilidades. Meu Deus, que dificuldade. Cara, não faz sentido não isso aí. Pego de surpresa. sentiu bastante dor. E segundo o próprio Obito, ele teria morrido se Itachi Eu quero ver o que ele ia falar nisso daqui, ó. Mais uma vez o Obito falando que morreria da técnica lá, morreria do ataque, se o Itachi não soubesse tudo sobre ele, mas ele ainda vai querer falar que não, foi pego de surpresa esse daqui. Só pra contextualizar aqui, basicamente, o Itachi já tinha visto todas as técnicas do Obito, ele já tinha visto o Kamui Vortex, já tinha visto também o Kamui Intangibilidade, desde que ele era criança que ele já sabia dessas habilidades aí, tá? Então, canonicamente falando, ele conhecia todas essas habilidades. E ele, obviamente, também deveria saber do Izanagi. O que é que o Itachi não sabia do Obito? Que ele tinha o Izanagi pré-programado, da mesma forma que o Madara fez, por exemplo, lá na luta contra o Hashirama. Isso aí ele realmente não sabia que ele tinha isso daí. Se morresse, ele ia voltar automaticamente. Logo, quando ele fala aqui que morreria se o Itachi soubesse tudo sobre ele tá falando, a única forma de me salvar da Amaterasu é usando Izanagi, independente de ser pego de surpresa ou não. Interpretação básica. soubesse tudo sobre ele. E bem, por que o Obito foi afetado pela Amaterasu? E a essa altura você já deve saber a resposta. Pego de surpresa. Ah, cara, tá demorando muito. Aqui ainda tem 14 minutos. Vou botar na velocidade 2, que já deu. Já ri um bocado, mas já deu, né? As chamas do Amaterasu já aparecem em cima do alvo. E elas são apenas chamas em forma convencional, que não tem a mudança de forma. Mano, Hum. isso é loucura. Geek, me desculpa. Ah. Isso é doideira. Isso é loucura. Ah. Isso é completamente loucura. Tá. Tá. Não tem elemento. É só chakra. Aqui é só chakra, cara. Galera, não é fogo que tá queimando o Obito ali. Entendeu? Quando o cara se molha num dragão de água, não é água ali. Quando o cara, sei lá, acertado por uma pedra e sangue, não foi pedra, é só chakra. É feita a base de chakra? Sim, mas não tem como negar que o elemento tá aqui. O cara tá gritando, no anime ele grita de dor, cara. Ele quer falar que não é fogo, é só chakra. Pô, cara, me poupe, melhora esse argumento aí. Porque, ó, qual que é o ponto? Qual que é o ponto? O seu ponto principal era, se tem mudança de natureza e mudança de forma, não acerta o Kamui. Se tem mudança de natureza e ou mudança de forma. Ok, aqui nós temos uma mudança de natureza. Não é chakra. É um Amaterasu. Né? Vamos ver aqui o Amaterasu. PKK estilo chama. Existe uma mudança de elemento. Então o argumento já cai por terra. Não cai, porque o que faz a pessoa ser acertada não é a mudança de natureza, amigo. É a mudança de forma. Ele tá confundindo tudo, cara. Eu achei que ele só não sabia o que era mudança de forma. Mas parece que ele tá confundindo também mudança de natureza. O principal ponto não é a mudança de elemento, não é a mudança de forma, sim. não é a mudança de forma. O principal ponto aqui foi pego de surpresa, não deu tempo de usar o Kamui. Senão eu teria evitado. Que nem o Rasengan, que nem o Chidori. Esse argumento aí poderia fazer algum sentido se o Obito não tivesse falado que ele morreria caso o Itachi não soubesse tudo sobre ele. Porque é o seguinte, imagine que o Obito não tivesse falado isso daí. Então poderia lançar qualquer teoria sobre isso daí que o analista está falando. Mas a partir do momento que o próprio Obito fala que teria morrido se o Itachi não conhecesse uma técnica específica dele, ele tá automaticamente falando que qualquer outra técnica ali pode matar ele. Entendeu? É basicamente isso. E etc, que nem Judama, nem tudo isso. O que o Amaterasu tem de diferente de todas essas técnicas? Judama e tal. Manipulação de forma? Tá? Qual que é o principal? Não, cara, não. Esse Amaterasu aqui só tem mudança de natureza. Só quando o Sasuke adquire realmente o Amaterasu, lá na luta com o Raikage, no capítulo 463, é que ele vai usar a mudança de forma na luta contra o Raikage, entendeu? Aqui era só mudança de natureza, cara. Isso aqui é, sei lá, meados de 398, é mais de 60 capítulos, entendeu? Entre a mudança de forma e mudança de natureza do Amaterasu, cara. Que isso? Não é físico. Cara, tem manipulação do elemento, tá? Não é chakra puro. É moldável. A gente sabe que é moldável por causa do estilo Endon. Sim, é moldável, meu amigo analista. Mas aqui, ele tá usando o Menton? Ele tá usando a mudança de forma aqui? Não, é um Amaterasu simples, puro, sem mudança de forma, só tem mudança de natureza. Simplesmente, se o Obito conseguisse se salvar da Amaterasu, não tinha por que ele ter entrado em desespero, ele só ia atravessar as chamas. Simplesmente isso. Entenderam? Simplesmente isso. É físico, cara. É físico. Não é só energia, é físico, sim. Tem toda essa questão e tal. E o principal ponto daqui desse capítulo mais uma vez, ele não usou o Kamui porque ele não foi pego de maneira justa. Ele tava completamente com a guarda baixa. Ah tá, ele ficou gritando que nem um retardado ali, né? Foi pra sombra e tudo mais, porque ele foi pego de surpresa, sendo que ele podia só ativar a intangibilidade. Não mostra ele usando o Mangekyo. O que mostra Cara, não mostrou ele usando o Mangenkyo, porque se ele mostrasse o Mangenkyo dele ali, né? Ele simplesmente, o Kishimoto, no caso, autor, iria revelar que ele era o Obito, porque o padrão do Mangenkyo dele ia ser igual ao do Kakashi. Da mesma forma que ele usou várias vezes a intangibilidade antes e qualquer outras técnicas do Mangenkyo, e não mostrou, porque senão ia revelar o plot.
Então apelar pra isso daí, não dá. Ele foi pego porque tava de guarda baixa. Mais uma vez, que nem o exemplo da sombra, que nem o exemplo da mente. Então, Eu já expliquei isso, não vou me repetir, galera. cara, todos esses 14 minutos são infundados, saca? Todos os exemplos práticos são. Foi pego de guarda baixa, foi pego de guarda baixa. Ah, mas por que ele foi pego? Foi pego de guarda baixa. Ele seria pego sem guarda baixa? Depende do caso. No caso da sombra, não é ele que é pego, é a sombra que é pega, talvez funcione. No caso da mente, como é que ele vai mandar sua mente pra outra dimensão? Talvez funcione, talvez não. Saca? Esses exemplos são muito únicos. O exemplo do Caton é a mesma coisa que o exemplo de um Amaterasu. A única diferença é onde ele aparece a intensidade da chama. É isso. Porém, muito mais quente que o normal. O fogo não é sólido, o fogo não é líquido e muito menos gasoso, pois o fogo não é matéria. O fogo, na verdade, é uma reação química que libera luz e calor, ou seja, o fogo é só energia. Ou seja, o fogo também é algo que não é corpóreo. Mas tem chakra. Que você fala lá no começo. Chakra esse que foi mudado, né? Foi alterado. Ah, eu já perdi a graça, galera. Já tô achando chato já. Achei que tá achando engraçado até aqui. Agora em diante já. Já deu. Tem chakra. E essa questão? Existe mudança, existe manipulação aqui. Ao meu ver, não faz sentido nenhum. Você bater o martelo falando, não, ele toma por causa dessa teoria aqui. Teoricamente, ele é afetado por isso. Cara, ele simplesmente ignorou a fala do Obito e realmente não quer aceitar. Agora, por que realmente ele não quer aceitar? Não entendi. Eu entendi que ele não entendeu algumas coisas básicas, como mudança de forma, mudança de natureza, né? Inventou algumas citações com base em exclamação. Mas, de forma geral, o vídeo tá bem explicado. Não tem muita dificuldade de entender, não. Isso. Tá, qualquer prova. Não tem prova. Aqui mesmo, explosões. Como que explosão... Esse aqui é mais... Mano, tem literalmente uma explosão passando pela perna dele, cara. Não fode. O que passou foi o papel. Papel esse que é sólido, que é físico. Belezinha? E aqui não era realmente explosão. No caso aqui, você tava começando a liberar energia e depois queria explodir. Mas como o papel já tinha passado, o negócio simplesmente foi junto. Nada de errado até aqui. É literalmente uma explosão com calor passando pela perna. Não é explosão, meu amigo. Não é explosão. Tá começando. Explosão é isso aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma explosão. Isso aqui não. Isso aqui é simplesmente um papel que começou a brilhar, que tá passando pela inteligibilidade. Porque o papel, sólido, físico, tá tudo ok, então. Dele, explodindo. E ele ficando intangível pra se safar, cara. Para teleportar, você primeiro deve ficar material. Então ele tava ficando material aqui pra ele sair dessa armadilha. Ele ia se materializar, e aí a bomba começou a estourar, aí ele ficou intangível, passou por ele e ele não foi estourado. Ué, mas... O papel físico, sólido, passa por ele. Não é energia? Não, porque é física. É física. Para teleportar, você deve primeiro se materializar. E aqui falando de tempo de absorção e tal. Se não tivesse alternado enquanto eu voava para passar por aquela explosão, eu teria, né, me ferrado bastante. Então aqui, bom, ele ficou intangível exatamente para passar pela explosão. Ele ficou intangível para os papéis passarem entre ele e, no caso, explodir, digamos, um pouco mais longe dele. Porque como ele estava físico, os papéis estavam, digamos, grudados nele. Ia explodir diretamente nele. Aí o que foi que ele fez? Parou de ficar físico, né? Parou de ficar tangível, ficou intangível para os papéis passarem por ele e aí explodirem, digamos, perto dele e não acertar diretamente ele. Foi basicamente isso que ele fez. Então até aqui, cara, eu não vejo nenhuma incoerência. Mas para quem não aceita nem a citação do próprio personagem, isso daqui não me surpreende nada. Nem é demonstrado aqui em cima. Cara, não tem mistério, é muito óbvio. Tipo, todo esse malabarismo mental que o Geek fez, com todo respeito ao Geek, o Geek manda bem, tá? Não quero aqui denegrir a imagem do Geek ou falar que ele é leigo e tal. O começo do vídeo só foi zoando, tá? Mesmo que você fale, cara, você não conseguiu provar nada até aqui. A não ser que você realmente nega várias citações e feitos do mangá pra tentar provar seu ponto. Isso aí realmente ficou muito evidente. E de verdade, até aqui, eu acho que nem é, digamos... vou tentar refutar a qualquer preço. Não, você só realmente mostrou que não tem alguns conhecimentos básicos, como mudança de forma. Normal. E se você não tem esses conhecimentos, faz sentido que você não entenda o que eu tô falando. É como se, digamos, você só falasse inglês e eu chegasse falando português pra você. Você não vai entender o que eu tô falando, porque eu falo outra língua. Seria basicamente isso. Teria que entender o português também, além do inglês, pra entender o que eu tô falando. Entenderam o que eu quero dizer? Então até entendo que ele não tenha entendido aqui alguns pontos. Só que alguns pontos também ele se passou, pô. Ele querer falar que a própria fala do Obito não faz sentido e ficar a todo momento usando dois pesos das medidas é zoado. Mas, cara, é sério, só é muito headcanon pra querer comprovar algo. Ele tentou fazer uma base teórica que não é fundada. Não é bem fundamentada, não tem uma base sólida. Sólida, né? Intangível. Mas Obito Gojo... Essa piada foi boa, do sólido. O defeito é guarda baixa. Exatamente. O principal. Todos os momentos que ele se ferrou, esses assim, Amaterasu, sombra, mente, tudo isso é guarda baixa. Não tem nenhum exemplo prático pra sustentar o que o Geek quer bater martelo. O cara simplesmente falar que vai ser explodido pela Bijudama do Jubi, obviamente sabendo que vai ter explosão e que ele morre, ele simplesmente ignora. Os feitos onde ele foi pego pela explosão e foi afetado, ele simplesmente ignora. Uma coisa conecta a outra. Agora, se você não quer aceitar nenhuma delas, aí fica difícil de realmente fazer sentido, cara. Não é, só não é. Só falta muita evidência. E como o fogo da Amaterasu não é algo sólido, não é algo corpóreo, o Kamui também não reconhece para o atravessar, assim como no caso da explosão e da sombra do Shikamaru. É simplesmente mal escrito. E toda a base teórica dele não... De forma geral, eu concordo que o Kamui abre sim umas coisas que você é mais escrito, porque, o que justifica o Obito nunca ter pegado Naruto ou qualquer outro Jinjuro dentro das outras vidas? Nada, nada. Se o Obito, fosse quando os caras ainda eram iniciantes, ele ia aparecer no lugar que ele quisesse, porque ele pode atravessar praticamente qualquer barreira sem ser detectado, por causa do Kamui, que ele já aparece lá, pegava os caras e ia embora. Então, de forma geral, sim, eu considero o Kamui mais escrito. Mas essa parte específica aqui, a explicação tá no vídeo. Não aceita quem não quer, né? Se sustenta porque é muito mal escrito.
E galera, o Amaterasu ser a fraqueza do Kamui sempre esteve na cara de vocês. O Amaterasu sempre foi dito como Queima tudo que está no ponto visual do usuário. Basicamente isso aí, ó. Amaterasu, chamas negras que queimam até mesmo o próprio fogo. Até o próprio fogo é queimado se estiver no ponto de visão do usuário. Kamui é a mesma coisa, cara. Você pode estar com o Kamui ativado, mas seu corpinho ali ainda vai estar no campo visual da pessoa. Então vai ser consumido, cara. as chamas negras que queimam até o próprio fogo. Ou seja, o Amaterasu desde sempre foi dito como capaz de queimar coisas que não são sólidas e nem corpóreas, como o próprio fogo. Então, de forma Não. Headcanon total. Aqui ele tentou muito pautar ainda mais a parte dele, mas se o Amaterasu ele queima o fogo, ele tem uma carga energética maior que o fogo, ok, justo. Esse é o conceito da habilidade. Mas o que Conceito da habilidade é queimar tudo que está no campo visual do usuário. impediria o Obito atravessar? Se ele não tá lá. Se ele vai lá, ele vai atravessar o fogo, e a outra parte dele tá na outra dimensão, como é que isso vai afetar ele? Mas a outra parte do Obito só vai estar na outra dimensão se reconhecer esse ataque, essa coisa, como alguma coisa realmente sólida para mandar para outra dimensão. Coisa que, como eu expliquei no vídeo, no começo, o Amaterasu não é. Saca? Conceitualmente falando. O Obito vai lá, ativa o Kamui. Vai jogar o Amaterasu nele. Vai aparecer, ele não tá ali. O físico dele não está ali. Não vai ter. Aí aqui tá. E aqui agora ficou também provado que ele não entendeu o Kamui. Quando o Obito simplesmente ativa o Kamui, o corpo dele, mesmo com o Kamui ativado, tá na dimensão principal. O corpo dele só é enviado pra Kamui Zone quando alguma coisa entra em contato com ele. O corpo dele não tá na outra dimensão, tá na dimensão principal. Quando alguma coisa entra em contato, aí é que, no caso, essa outra coisa seria mandada pra outra dimensão. Entenderam? Mas aqui, pela fala dele, ficou claro que ele acha que ativou o Kamui, todo o corpo do Obito tá na outra dimensão, não funciona assim. Então, mais uma coisa que ficou claro que ele não entendeu. Saca? Esse é o ponto. É só mal escrito. E a parte da gravidade e tal, que o Obito vai ser puxado pelo Pen. Agora é só minha suposição, tá? Minha suposição. Existe uma coisa, que é uma lei da física, chamada inércia, tá? A partir do momento em que você começa a cair, você entra em uma velocidade constante. E aí, por exemplo, se eu empurro uma coisa, ela vai continuar em movimento até que a resistência dela faça ela parar. A partir do momento em que o Obito tá caindo, e ele ativa o Kamui, não importa que ele foi mandado pra outra dimensão, o corpo ainda vai continuar caindo. Porque ele tá em movimento. Então ele pode voltar ele pode voltar a ser tangível, que não vai mudar nada, ele vai continuar sob influência dessa mesma força. Aí que tá o ponto. Cara, que ele viajou muito, ele não entendeu o ponto. O ponto que eu dei lá da gravidade, e que eu mostro o exemplo dele do bichinho aí lá caindo, é basicamente pra você entender que a gravidade sim funcionaria no Obito independente. Então aqui ele cair, não vai contra o que eu falei. Na verdade, como eu posso dizer, só reforça. Ele queria o quê? Que porque o Obito ativasse a intangibilidade e ele começasse a flutuar? Não faz sentido. Mas o pior é que na cabeça dele faz sentido, porque ele acha que quando o Obito ativa o Kamui, o corpo tá tudo na outra dimensão, né? Mas não é, cara. Só quando alguma coisa entra em contato. Quando o Pen puxaria ele, é uma quebra de repouso na física. Quando você quebra o repouso. Só que pra você quebrar esse repouso, ele tem que estar tangível. Então pro Pen puxar ele tem que estar tangível. Esse é o ponto. Se ele tá em outra dimensão, se ele está intangível naquele momento, e o corpo dele Aí, ele acha que realmente quando ativa o Kamui, o cara tá na outra dimensão, mas não funciona assim. sentiria algo puxando ele, não ia funcionar. Porque ele não estaria lá naquele momento, então não teria como tirar ele de repouso. Fisicamente falando, essa é a melhor forma de refutar esse argumento quebrado da explosão, do Pen. Coitado, não refutou nada, realmente. E ainda mostrou que não entende nem o básico do Kamui. Puxar, de físico, não físico e afins. E Geek, nada contra você, mais uma vez, nada contra você. A última coisa que eu quero é uma tretinha de youtuber. Ah, não, quer não. Depois de tudo que você falou na live, atacou meu público, chamando meu público de tóxico. Chamou de burro, chamou de ególatra, chamou de... Enfim, mesmo de cor, mas não. Não quer treta. Imagine se quisesse. Os dois perdendo respeito um com o outro, tá? A última coisa que eu quero é essa. O que eu quero é refutar um argumento, e pra mim você não é leigo por você acreditar nisso. Pra mim você só tem ali a sua opinião, mas eu não acho que você deve usar ela como fato, tá? Eu acho isso perigoso, ainda mais pra power skate. Claro, eu não usei minha opinião. Eu usei a opinião do próprio personagem Obito, que você simplesmente negou, né? Que é uma coisa que a galera ama e deturpa a torta e a rodo pra fazer tachismos e obitismos pro personagem favorito ganhar, saca? Então é isso, tá? Só pra deixar claro. É minha opinião também, tá? Eu posso estar errado. Não nego aqui, eu não sou detentor da verdade, inclusive. Pelo menos isso. Não tem isso de repouso, gravidade é uma constante. Sim, exatamente o que eu falei. É uma constante. A gravidade é uma constante. Só que o que o Pen faz? Ele puxa por um instante. Ele vai puxar, naquele momento, até o alvo dele chegar. Não é uma coisa que sempre esteve ali. Se o Obito ficar intangível e sair correndo na direção dele, não vai ser, saca? Não vai ser. Porque ele não tava nesse movimento antes. Essa é pelo menos a minha. Ele foi pra outro lado que não tem nada a ver, cara. O exemplo da gravidade ali foi só pra mostrar coisas não corpóreas, digamos assim, que afetam o Kamui. Aí ele tá se baseando nisso tudo pra tentar provar um ponto que nem é o foco da análise. Opinião. Pelo menos a minha lógica é essa, tá? Você não quer mais estar querendo. Cara, eu não vou brigar com o Geek. Ele pode até me xingar, pode falar, esse analista não sabe de merda nenhuma, esse analista fez merda. Pode ter uma legião do Geek, vai. Se ele for desonesto, digamos assim, e ele deturpar minhas palavras, falar que eu xinguei de coisa. Se ele me xingar e tal, eu não vou entrar na briga, tá? Eu já adianto, eu não sou disso. Não gosto desse tipo de coisa. Não vai, né? Corta pra ele na live, falando horrores. Que... É muito burro, velho. Saca? Alguns caras dele estão vindo aqui pra querer treta. É a comunidade que ele quer que eu seja divulgado pra essa gente aí, ó, que legal. Muito bom, porra, fortaleceu, hein? Então, se for pra receber divulgação dele, eu vou estar trazendo a comunidade dele, que é muito tóxica, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho a comunidade dele bem tóxica. É meio ególatra? É.
Assim, Isso, cara. quando o Kishimoto diz que o Amaterasu queima as chamas, é uma maneira mais poética pra dizer que o Amaterasu queima oxigênio mais rápido que as chamas comuns independentes de combustível. É uma maneira poética de dizer que ele é um fogo de uma deusa, algo divino, realmente. É bem Bleach isso mesmo, é bem Bleach, bem hiperbólico. Quando esse é um homem que não tem inimigos, que não tem inimigos, eu não quero. Não vale a pena, tá ligado? Só não vale a pena entrar nessas tretas, não. Isso eu concordo. O negócio de treta não agrega em nada, mas isso não impediu você de começar uma treta e atacar a minha comunidade, né? Debochar da minha comunidade. E nada dessas falas impediu isso, né? Treta, Luta, que treta. Vai virar corte sim esse vídeo, mas é só pra eu ter certeza que o Geek vai ver, porque eu quero que ele veja esse vídeo. Não como forma de briga, mais uma vez, mas uma forma de... Mano, fala que é teoria, por favor, fala que é teoria, porque eu não aguento mais gente vindo no meu PV falando que o Obito morre pra fogo, um Katon vai matar o Obito, gente. Meu Deus. Ele é fanboy do Obito, né? Eu tenho quase certeza agora que ele é. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. É uma coisa que não faz sentido narrativamente, conceitualmente, não faz sentido na obra, dentro da obra, fora da obra, só não faz sentido, saca? Pior que pra cabeça dele, não vai fazer sentido realmente, porque tem vários conceitozinhos básicos que ele não entendeu. E sem esses conceitozinhos básicos, parece que ela tá falando a maior atrocidade do mundo. Pior que tem isso, né? Então é isso, tá? Mano, só coloca que é teoria. Não bate martelo. Manja. E é isso aí, cara, é isso aí. Resumido, o Kamui só consegue usar a intangibilidade contra coisas sólidas ou coisas corpóreas. E no caso de energias como Rasengan, também pode ser atravessado devido à mudança de forma. Por exemplo, o Amaterasu base que não tem forma, o Kamui não pode defender. Mas se fosse um Jutsu Bola de Fogo que tem a mudança de forma, ou até mesmo o Kagutsushi do Sasuke, que também dá forma Amaterasu, o Kamui também defenderia, pois ganharia uma certa resistência devido à mudança de forma. Mano, mas isso nem faz sentido. Porque ainda é energia, só energia condensada. Ele realmente não entendeu o que é mudança de forma, cara. Ele tem que reassistir o negócio. Qual que é a diferença de um Kagutsushi pra um Amaterasu, se o calor é o mesmo? É que eu acho Cara, tu tá ligado que é justamente a mudança de forma e a mudança de natureza que basicamente faz um jutsu evoluir? Ele pode ser, digamos, um jutsu de rank C, mas se tu botar uma mudança de forma muito braba, ele pode se tornar um jutsu de rank A, tá entendendo? Então tem que entender esse conceito básico, cara. Se tu não entender esse conceito, não só nesse quesito aqui de Kamui e tudo mais, mas vai ficar difícil de fazer várias análises realmente no futuro. Então, de verdade, sem zoeira, sem ironia, dá uma olhadazinha de novo aí no conceito de mudança de forma, mudança de natureza, porque tu entendeu alguma coisinha aí errado, de verdade. Conselho que eu te dou. sólido e outro não. Tá, o Obito vai passar por uma coisa sólida cheia de energia. E não vai tomar nada? Esse é o argumento? Ai, cara, bati no microfone. Mano, só não faz sentido. Só não faz sentido, saca? Ele vai passar... É porque, analista, ele reconhece, um Kamui reconhece, o outro não reconhece. E o que é que muda de um pro outro? A mudança de forma. Mas meu filho parece que não entendeu o que é mudança de forma. por aquilo ali, que é sólido, beleza, não vai tomar nada. Esse é o argumento do cara, não vai tomar nada porque é sólido. Mas se for só chama, ele vai, porque não é sólido. Ambos são É porque a técnica reconhece e é ativada. O outro não reconhece e não é ativada. extremamente quentes, ambos são energéticos, só que um é energético e sólido ao mesmo tempo. E aí ele ignora. Não. E assim, a intangibilidade reconheceria a Geek, mas então como o Obito se salvou do Amaterasu se o Kamui não pode passar pelas chamas? Quem vai falar do Zanagi? Que tudo bem, pode ter sido realmente a forma que ele usou pra sair, porque uma vez que ele foi pego do bagulho, pra ele ativar a intangibilidade não faz sentido, porque ele vai mandar pra outra dimensão também o fogo. E bem, isso já é assunto para o próximo vídeo. E se quiser entender tudo, Ah tá, já acabou então. Mas é isso, tipo, eu não tô puto não, tá? Só pra deixar claro, rapaziada, mas é um assunto que me cansa. Tá, nesse finalzinho aqui pareceu que ele ficou meio puto assim, né? Mas normal, né mesmo? Me cansa. Me cansa, porque sabe tudo isso aqui, ó, sabe tudo isso aqui? Isso aqui tudo vai pro lixo. Isso aqui tudo vai pro lixo, porque não tá aqui, nada disso que ele falou tá aqui. Então, tipo, Tá no mangá, né? Tá no mangá. Eu mostrei as falas do Obito. Agora, se meu filho não quer aceitar, aí fica complicado. com todo respeito ao Geek mais uma vez, tá? Mas esse vídeo, nossa, é um desserviço pra galera, tá? Nossa. Com todo respeito. Todo respeito a você. Mas o seu vídeo é um lixo. É um desserviço. Pô, o analista é muito comédia, cara. De verdade, de verdade. Ele tenta pagar de, digamos, de humilde, de inocente, vem lá nos comentários falar que os outros é mentiroso, falar que não espera isso e aquilo dos outros, faz depois uma livezinha ali todo, né, querendo se fingir de coitadinho, mas na hora que ele acha que tá por cima realmente, é lenha, chama de burro, chama de leigo, chama de desonesto, chama de tudo aí. Mas calma, com todo respeito, seu vídeo é um desserviço para a humanidade? Ai, cara. Esse vídeo aí, mano, a quantidade de comentário, de gente doida vindo falar absurdo por causa desse vídeo, nossa. Fala que é teoria, cara. Não bate martelo, não. Fala que é teoria só. Enfim, bora pro último vídeo antes do Gashbel. Os caras não manjam nada de narrativa, eles consideram totalmente que a Kono quis passar ali e que estudou a técnico e Obito e descobriu a fraqueza dos 5 minutos. Sim. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, né? Sim, exatamente. Ele literalmente se livra de uma explosão. Saca? A única diferença daquele exemplo Ele se livrou da explosão como? Usando Kamui? Não, Izanagi. daquele exemplo lá de Judama pra ele sair da explosão é que a explosão poderia durar mais o tempo limite dele, e talvez ele não ficasse intangível o tempo suficiente, ou cortaria a ligação dele com a Jubi. Então, de duas uma. Ou ele morreria por conta da duração da explosão, que é um fator, ou a segunda, ele morreria por causa da... Ele não morreria, né? Mas afetaria ele porque ele teria que escolher entre manter a Jubi ou ficar com a Jubi. E isso que é foda, cara. É cansativo, cara. É só muito cansativo, cara. É foda, cara. Cara, então de forma geral, o vídeo eu achei engraçado a maior parte, tá? Eu realmente aqui rachei o bico rindo.
Porque teve umas coisas muito engraçadas. Ele simplesmente inventar uma explicação de 2 pontos de exclamação, isso é hilário, pô. Isso aí é inédito. Nunca tinha visto ninguém fazer isso daí. O cara tá muito à frente, né? E calma. Não é um ataque a você, Geek. Não é realmente nada com você. Não é querendo te chamar de leigo. Mas seu vídeo é um de serviço. Esse vídeo realmente aí me tirou risadas sinceras, tá? Eu realmente achei engraçado. No final eu tava meio entediado porque, pô, não tava mais falando nada com nada, então... Tem como, eu acho que esse vídeo aqui já tá com mais de 1 hora, deve estar com mais de 1 hora. Pra quem tava curioso, porque que eu tinha entre as pegado ar no último vídeo, a explicação tá aí. E é isso, cara, se quiser me chamar de burro pode chamar, se quiser chamar de leigo pode chamar, só não fala da minha comunidade. Porque pro analista é isso, se você defende seu amiguinho em uma briga, parabéns, você é tóxico. Se você vai lá e defende seu criador de conteúdo favorito, você é o quê? Você é tóxico. Foi basicamente isso que ele disse, chamando toda a minha comunidade de tóxica. Porque, pra quem tá ligado, minha comunidade, meu chat, enfim, meus seguidores, são meus amigos. E eles também me consideram meus amigos. Então, quando eles estão me defendendo, eles estão simplesmente defendendo amigo. Se o cara acha que defender os amigos é ser tóxico, aí realmente o negócio é complicado, né? Mas esse foi o react de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!